Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre a ginástica artística. Meu nome é Renan, hoje eu estou aqui com o Felipe. E aí, Felipe, como é que você tá? Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Estamos aí mais um dia. Vamos falar bastante de ginástica. Vamos lá. Isso aí, hoje nosso episódio é em parceria com o Gymblog Brasil. Temos aí participando conosco o Cedric William. E aí, Cedric, boa noite para você também. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Boa noite, Edgar. Boa noite, Renan. E boa noite, Felipe. Espero Isso aí, contribuir aí com vocês hoje. maravilha. Hoje nós vamos conversar com Edgar Vernetti, ele que é árbitro internacional da FIG, né? Esteve recentemente na Copa do Mundo de Doha, no Catar, que a gente comentou aqui no podcast. E aí, Edgar, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. A primeira pergunta que a gente tem, como que você se tornou árbitro? Eu comecei na ginástica como fã, tá? Eu comecei a me interessar por ginástica em 1900, no final de 96, início de 97, como um hobby, alguma coisa que eu gostava de assistir e admirar como um outro esporte. Só que isso foi cada vez aumentando mais, eu comecei a me interessar cada vez mais e acabou virando quase como eu virei um fissurado, mas eu comecei como fã e como fã e bem nerd que eu sou, eu sempre quis entender tudo sobre a modalidade. Estudar, ir atrás, pesquisar e conseguir, numa época que a ginástica praticamente era desconhecida no Brasil. E foi assim que eu comecei. Até 2000 era fã, como acho que muitos de vocês são ou foram também. E a partir de 2001, no início de 2001, eu resolvi fazer um curso de arbitragem. Inicialmente eu gostava praticamente só da ginástica feminina. A partir de 2000 eu comecei a me interessar pelo masculino também. E em 2001 eu fiz o meu primeiro curso de arbitragem a nível estadual de ginástica artística masculina. E é ali que começou. 2001 até 2005 eu fui árbitro estadual. Em 2005 eu me tornei árbitro nacional. Em 2006, eu me tornei árbitro internacional pela primeira vez. E desde então, eu sou árbitro internacional da Federação Internacional de Ginástica. Eu iniciei como categoria 3 em 2006 e me tornei categoria 2 em 2013. E essa é a Hum, categoria que eu tenho no momento. que legal. Como é que faz para conciliar? Porque você também é médico, né, de profissão. Como é que faz Sim. para conciliar aí as competições que você tem que viajar? Então, quando eu comecei a me tornei árbitro, eu era estudante de odontologia, tá? Aí eu terminei a graduação, mais ou menos na mesma época que eu comecei a arbitragem, e uns 2 anos depois eu comecei a faculdade de medicina. E aí, sempre mantive a ginástica junto com tudo isso. Na época que eu era aluno, estudante, residente, eu conseguia conciliar, às vezes, trocando períodos de férias ou descontando dias de férias que eu teria durante o ano para ir para os eventos. E depois, à medida que eu concluí a minha formação trabalhando, eu consegui mais ou menos conciliar as atividades que eu faço, né? Os locais em que eu trabalho, as atividades de médico que eu tenho com a ginástica. Sempre consegui mais ou menos com muita organização e selecionando o que exatamente eu poderia fazer junto com isso, mantendo. Então, por exemplo, hoje em dia eu sou professor de uma universidade uma faculdade de medicina, sou técnico em educação de uma universidade federal, também como médico, e sou intensivista de uma unidade de terapia intensiva. São as três atividades que eu tenho. Então, geralmente eu consigo, na esfera federal, eu consigo liberação nos eventos internacionais, porque eu vou representando uma delegação do país, então existe uma lei que possibilita isso. E nas outras duas eu meio que jogo com os meus colegas, eu troco horários, vejo sempre alguém para ficar no meu lugar. E assim foi, e por enquanto está certo desse jeito. Maravilha. O curso de arbitragem internacional, né? Porque são várias etapas. A gente já teve aqui a Adriana falando um pouquinho com a gente sobre isso, mas tem a questão de ser árbitro estadual, aí depois você virar árbitro nacional e depois internacional. Esse curso internacional, ele é online ou é presencial? O curso internacional, ele sempre foi presencial. Ele só não foi presencial em 2021, tá? Em função da pandemia, não foi feito um curso online, uma prova online, mas é um curso que geralmente dura uns 3 a 4 dias. Nós temos aulas teóricas, tá? E nós já temos que chegar preparados para aquilo que, para ter com tudo na ponta da língua, porque não tem como chegar lá, até tem, mas é muito mais difícil do que se a gente já tivesse estudado antes. Então, é como se fosse uma imersão durante uma semana. A gente tem esses dias de aula
Depois tem um período que fica todo mundo estudando que tem condenados dentro do hotel, ninguém sai, ninguém faz nada, fica todo mundo surtando junto. E depois, no final, a gente tem uma prova prática, com vídeos, e uma prova teórica. E aí tem determinadas pontuações que nós temos que atingir para ser aprovados e para conseguir a determinada categoria junto com a experiência prévia que a gente tem que ter tido no ciclo anterior. Basicamente funciona assim. Bacana. Deixa eu falar uma coisinha, ô Renan. Porque eu Aham. também sou árbitro, né? O Edgar falou uma coisa que é muito engraçada, assim, que a gente às vezes acaba indo viajando para fazer algum curso e no fim das contas a viagem ela se torna completamente exaustiva, né, Edgar? Ninguém sai Sim. do hotel, estuda o tempo inteiro, vai para o quarto do amigo e vai fazer, não, vamos fazer a série tal, quanto que deu a sua nota, quanto deu a outra. Acaba sendo uma viagem completamente de estudo, assim, não É, tem tempo para é fazer mais nada. enlouquecedor e às vezes a gente tem que É. fugir dos colegas, porque senão surta todo mundo junto. Então, a primeira vez que eu fui a Aracaju foi para fazer o curso de arbitragem. Eu fiquei 7 dias dentro do hotel, sem botar a cara para fora do hotel. Eu e vários outros. Então, é uma viagem meio bem diferente de todas as outras da ginástica que a gente tem. Mas é E, É gostoso a engraçado. E é isso experiência. mesmo, chega um momento que a gente nem quer a companhia do amigo mais, né? Pensa assim, não, já tô surtando com vocês, eu vou ver a série sozinho agora e cada um vai pro seu canto, né? É muito engraçado, mas é exatamente assim. Edgar, poderia nos explicar um pouco sobre como funciona a escalação dos árbitros nas competições internacionais? Tá. Então, bom, nós somos árbitros da Federação Internacional de Ginástica, os árbitros internacionais, e nós somos vinculados à Confederação Brasileira, tá? Então, na grande maioria dos eventos, quem indica os árbitros é a CBG. Nós temos na ginástica masculina, acho que em torno de 28 árbitros, no feminino, acho que são 35, e esses árbitros são divididos em categorias. As categorias vão de categoria 1 até a categoria 4. A 1 seriam os 25 melhores árbitros do mundo, a 2 são os árbitros bastante experientes, que ainda não atingiram a categoria 1, ou ainda não tiveram oportunidade de tentar ser categoria 1, o 3 são aqueles que já têm alguma experiência prévia, os 4 são os iniciais, o início digamos, da carreira, ou que ainda estão naquele nível, tá? Existe geralmente é feito um rodízio, respeitando a importância da competição, o nível do árbitro e aquilo que o país precisa, ou seja, o quão importante é aquele evento para o país. Se possibilita sempre dar chance para todos participarem, mas como o Brasil tem um número muito grande de árbitros, nós não temos árbitros categoria 1, nem no feminino, nem no masculino. Mas nós temos muitos árbitros categorias 2 e 3. E esse ciclo foi um ciclo curto, né? Nós tivemos só 3 anos, então isso dificultou muito, principalmente no feminino, para que todo mundo pudesse ter as suas experiências necessárias para manter o nível. Mas geralmente a confederação, através dos comitês técnicos, que é a Adriana e o Robson, eles tentam fazer um rodízio para que todos consigam um mínimo para se manter naquilo que já tem, né? E basicamente a CBG. Alguns eventos, por exemplo, Jogos Olímpicos, algumas vezes Jogos Pan-Americanos também, os Jogos principalmente, às vezes a convocação vem pela Federação Internacional, no caso da Olimpíada, ou pelo Comitê Técnico da UPAG, que é a União Pan-Americana. Às vezes a Universidade também faz assim, convoca ela própria, claro que através da confederação, e aí a gente vai indicado por essas formas. A Olimpíada, principalmente, é o evento em que isso mais acontece. Mas as outras vezes funciona dessa forma. Quanto mais experiente for o árbitro, mais chances ele tem de arbitrar eventos mais importantes. Nem todo árbitro pode participar de todos os eventos. Por exemplo, na Olimpíada só pode árbitro categoria 1 e 2. Copas do Mundo, geralmente categoria 1 e 2 nas finais, o 3 pode arbitrar a classificatória. Mundial também, categoria 1, 2 e 3. E aí os eventos mais regionais, jogos, campeonatos sul-americanos, ou algum amistoso, todos os árbitros podem participar. Basicamente assim, não sei se era mais ou menos isso que você tinha perguntado. Para mim tá ok. Mas Esse, eu acho interessante falar aqui, né, para quem não conhece o trabalho do Edgar, eu conheço mais um pouco, né, que a gente já se encontrou em várias competições, né, Edgar? Mas Sim, o Edgar, ele já foi, né, dentre esses árbitros que são convidados, né, o Edgar já foi para várias competições importantes, inclusive Jogos Olímpicos, né? Ele é o árbitro que vai ser convocado aí para os Jogos de Tóquio. Então, sim, acho que a FIG, eu entendo que ela faz essa convocação diante da relevância, né, do trabalho do árbitro, assim. Então, o Edgar é um árbitro, né, que é
que tem esse reconhecimento assim perante a FIG, né? Que acaba sendo convidado, né, pela FIG É, para fazer os trabalhos, né, Edgar? eu fui convidado agora para a Olimpíada de Paris, diretamente pela FIG, foi a minha terceira convocação. Em 2014, eu fui convocado para a Olimpíada Juvenil, que foi em Nanjing, na China, tá? Eu tinha, na época, os árbitros para a Olimpíada Juvenil, eles só podem ter, no máximo, eles têm que ter 35 anos. Mais que isso, é que nem os ginastas. Não pode ser muito velho para arbitrar a Olimpíada Juvenil. Aí, em 2014, eu fui. Em 2017, eu fui convocado. Foi o meu primeiro mundial, na verdade. A primeira participação no campeonato mundial que eu tive foi através da Federação Internacional. Pelo resultado que eu tive no curso daquele ciclo, eu fiquei entre os 12 primeiros do mundo na execução e eu fui como árbitro de referência no Mundial de Montreal. E agora, nos Jogos Olímpicos de Paris, também eu fui convocado pela Federação Internacional. Eu consegui essas convocações graças às experiências que a Confederação Brasileira me propiciou. Se eu não tivesse ido a outros eventos prévios, eu não teria tido essa chance. Mas, claro que o nosso esforço, nosso desempenho para essas convocações também é muito importante. Nós precisamos ir bem nos eventos em que nós somos avaliados para ter essa possibilidade. É muito difícil, não é querendo me exibir assim, mas não, é muito difícil alguém ser convocado para uma Olimpíada, porque a gente tem que participar de muitas etapas, de várias etapas, para conseguir ter uma avaliação. É tudo muito muito criterioso. A FIG avalia muito todo mundo. Então, é só assim, pela minha bela cara, eu vou chamar esse ou aquele, ou não. Então, é bem complexo mesmo. A escolha, principalmente do árbitro da Olimpíada, já desde Tóquio, é bem criteriosa. Mas uma das coisas que eu achei bem legal, Edgar, que você falou aí, e que na época você tinha me falado também, eu achei muito massa, foi que a FIG não tem mais esses árbitros de referência, né? Mas na época que Não. tinha, você foi convidado para ser um árbitro de referência, isso é muito legal, muito importante, assim, né? Ser um árbitro que está lá para, basicamente, assim, né, grosso modo falando, conferir se o trabalho dos árbitros que estavam na mesa foi realmente feito, né, se na verdade não é se foi feito correto, né? Todo mundo lá está tentando dar o seu melhor e fazer Claro. corretamente, mas para ver, né, se as notas batem e tal. Era mais para, por exemplo, a nossa nota servia mais quando os demais árbitros não entravam em consenso, a nota do árbitro de referência acabava sendo levada em consideração. Então, a gente tinha uma influência grande quando havia uma disparidade maior entre as notas dos outros árbitros de execução. Então, era uma função bem interessante que existia que a FIG criou por um tempo, mas que ao longo com as análises estatísticas que foram feitas depois, a federação acabou concluindo que seria mais interessante ter mais árbitros de execução. E aí, a partir desse ciclo, nós não tivemos mais árbitros de referência, mas desde 2009, se eu não me engano, até 2020, 21, que foi Tóquio, ainda funcionava assim. Legal. Perfeito. Edgar, você teve recentemente na Copa do Mundo de Doha e você estava lá arbitrando o cavalo com alças, né? E a Sim, gente sabe que esse aparelho, ele é assim, né, o calcanhar de Aquiles, assim, né? Ele é o aparelho mais fraco da nossa seleção, né? E do Brasil inteiro. E você, no seu olhar de árbitro, assim, você vê alguma coisa diferente que é feito nos outros países, né? Que tem uma certa tradição, mas mesmo os que não têm, né? Tem alguns países que não têm uma grande tradição no cavalo com alças, mas eles têm ah, um trabalho ali mínimo que, né? Que vamos falar aí um trabalho de 14.200, de uma média assim, né? De notas assim, que acaba sendo suficiente, né? Para segurar uma equipe. Mas você vê alguma diferença no trabalho, na linha, ou até na própria escola, assim, de ginástica? certo. Bom, eu não sou treinador, né? Então é muito difícil para mim julgar o que está sendo feito de forma talvez não tão correta ou correta. O que eu noto em relação ao cavalo e o Brasil são três coisas. A primeira é a questão do biotipo, tá? Isso nem era uma coisa que me chamava tanto atenção e eu não acho que seja o principal problema, mas o brasileiro, o ginasta brasileiro, tem um biotipo um pouco diferente dos demais. O que a gente vê nos ginastas do Brasil? Eles têm mais quadril, né? Tem mais bumbum, eles são mais fortes e menos esguios no geral do que a maioria dos ginastas. Os outros ginastas, a gente olha para eles dos outros países, a maioria eles são um triângulo com a parte
digamos, o ápice bem fino para baixo. O brasileiro não é tão assim. Isso dificulta um pouco na questão da rotação, né? A questão de ginasta conseguir manter o corpo mais na horizontal e sem carpar nos volteios. A questão do quadril encostar mais, ele não consegue ficar tão elevado. Isso é uma coisa, tá? Realmente a gente tem problemas desde a base com o cavalo, tá? É muito difícil ter um menino que se destaque no cavalo nas categorias de base. Eu lembro de um ginasta que agora está na seleção juvenil, que foi a única vez na vida em que eu dei uma nota 10 para um atleta numa categoria de base, ou qualquer competição, porque ele realmente foi muito limpo numa série. Mas é muito difícil. A gente vê problemas já desde a base, isso está tentando ser corrigido, o comitê técnico tem mudado as séries, os treinadores se reúnem, se modifica, mas até agora a gente não conseguiu. E a outra questão é em relação a, talvez, a consistência, a regularidade da montagem das próprias séries. O que eu vejo muitas vezes é muita gente não aguentando até o final, né? A série começa bem, no final começa a ter muita falha de execução, e isso acaba... Porque o cavalo é um aparelho que, se o ginasta tem alguma falha, é um pouco como a paralela do feminino. Se ele tem muita falha de execução, se começa a cometer erros, ele começa a cansar, porque ele tem que tentar corrigir aquilo muito rápido, e o desgaste é muito maior. Então, às vezes, é um erro no início, corrige aquele erro e vai. Chega uma hora que não tem mais como corrigir, seja porque cansou, porque a falha já está muito grande, não tem mais como salvar a série. Então, a terceira coisa que eu vejo é isso. E eu acho que, em alguns casos, eu não consigo lembrar nenhum específico, às vezes as séries poderiam ser um pouco mais espertas, digamos assim, com algumas coisas. Por exemplo, tem ginastas que não têm um volteio tão bom, e os treinadores já perceberam isso, e montam a série de acordo com aquilo em que o ginasta se destaca. Então, por exemplo, o Caio. O Caio é um menino que não tem um biotipo que ajude a um bom desempenho no cavalo, né? Ele é mais atarracado, mais forte, não é tão, é mais baixinho, mas ele consegue vinha montando séries com poucos giros. Por quê? Porque o giro dele não é alguma coisa que seja, não é um elemento que seja, não é que seja ruim, não é ruim, mas não é um elemento que não se compara com outros ginastas que têm um biotipo diferente do dele. Então a série do Caio tem muita russa, tem muito transporte, e isso ajuda um pouco. E a maioria dos treinadores tem tentado fazer isso. Mas, assim, realmente a gente está bastante atrás do cavalo. Infelizmente, aquilo que a gente compensa em outros aparelhos, no cavalo a gente não consegue compensar. Isso eu até não acho que seja uma coisa tão grave, porque quase todos os países que estão no nível do Brasil têm algum aparelho um pouco mais fraco. Claro que a gente tem que tentar melhorar e estabilizar para que se melhore, se consiga mais nota e melhore o desempenho no geral de tudo. Mas no nosso caso, é o aparelho que é mais fraco mesmo. Edgar, falando, né, só exemplificando isso que você falou, que também me chamou muita atenção a série eu acredito que é o Lei Shikai, de Taipei, não sei se você viu a série dele. Ele Sim. trabalha muito com os flares, ele basicamente não tem volteio, ele tem muita facilidade com flares, né? E a série dele é toda de flares, achei muito legal a série dele. Sim. É uma série bem E o diferente. Agora, Christian Berk também tinha muitas tesouras, né? na verdade, o Berk, por exemplo, o Berk era um ginasta que sabia explorar. Ele era muito bom em tudo, tanto que foi campeão Sim. olímpico, Uhum. mas ele se destacava em algumas coisas e ele usou aquilo para melhorar a série dele, para, digamos, destacar o exercício, que é mais ou menos o que o Ishikai fez. Claro, eles são Uhum. excelentes em tudo, entendeu? E é uma série diferente, mas é uma série que também, dependendo do ginasta, pode ser uma série que canse um pouco mais também. Então, por exemplo, do Lee Shikai especificamente, a gente ouviu muito, os próprios treinadores em Doha perguntaram para o diretor da competição, do comitê técnico, que era o Jeff, o canadense, o que eles podiam fazer para melhorar a nota. Porque os treinadores não estavam entendendo muito o porquê, da onde estavam vindo os descontos, né? E a gente explicou, ele perguntou para todos nós, para vários árbitros, onde estavam os descontos. Então, foi uma série que teve erros, tá? Mas geralmente aquela série, quando era feita de uma qualidade, quando ele estava mais em forma, digamos assim, era uma série que tinha menos desconto. Hoje ele já não está no mesmo, não tá no mesmo nível que ele estava na Olimpíada de Tóquio, então já tem mais falha. Não é uma série tão leve, ele tem desconto às vezes por força ou por ângulo, mesmo fazendo flare, a gente consegue notar alguma angulação. Então, é muito boa, é uma série de altíssimo nível, mas não é o que já foi, tá? Tanto que ele não conseguiu classificar, mesmo com a dificuldade que ele tem, que é bastante alta. Eu ia Mas, assim, mencionar. flare, só para concluir, flare
é uma forma inteligente de se conseguir uma nota mais alta com menos desconto de execução, desde que o ginasta seja bom de flare. Porque se ele tiver um flare mais ou menos, a chance dele ter uma nota pior é bastante grande do que se ele tivesse uma série mais tradicional, digamos. Acho que justamente isso era o diferencial dele, porque eu acho que os flares dele são bons, Sim. né? Então acho que foi um caminho que ele encontrou para ter uma nota de dificuldade boa, assim, né? Pode falar. O Brasil fez um camping de treinamento, acho que foi uns 2 anos, eu não lembro, com a equipe da Grã-Bretanha. Eles vieram treinar aqui no Rio, Sim. ficaram um tempo aqui. E uma das coisas que eu não estava presente, né? Mas um dos treinadores, o Robson, acho que foi que me comentou isso comigo, e outros treinadores também, que eles trabalham muito com quantidade de giro. Então, os ginastas mais novos, eles treinam muito, muito, muito em grande quantidade. E isso é uma coisa que as séries obrigatórias do Brasil, talvez mais adiante, porque a gente tem todo o programa obrigatório, de série obrigatória de cavalo, com alça, sem alça. As categorias de base do Brasil, pré-infantil e infantil, eles têm 7 aparelhos. Eles têm o cavalo sem alças e o cavalo com alças. Né? Se trabalha separado. A relação, em questão do número de quantidade de giros que os ginastas fazem, isso talvez aumente até para dar talvez mais um pouco mais de consistência e de tentar fazer com que o menino consiga, digamos, fazer uma série completa com menos falhas. Então, não é muito treino de repetição, de número, pelo que o pessoal falou. Interessante, né? Porque às vezes o volume de giros, né, nessa base, e também depois, né, quando os caras já estão no adulto, talvez seja uma forma de criar resistência, né, para suprir um dos problemas que você falou, que é conseguir chegar na série até o final, né? E o que você falou aí também, que é bem interessante, que eu já vi, né, já conversando com os treinadores que eu conheço e tal, muitos são a favor e muitos também são contra a questão do cavalo com alças e sem alça, até ali também no feminino, né, que é a paralela, que é um barrote só e é com dois, porque no fim das contas o cavalo com alças é o cavalo com alças, né, e a paralela, ela é a paralela, então às vezes até um processo de, de transição, de adaptação assim, né, claro que isso é um processo educativo, mas na competição em si, parece que, assim, eu já vi opiniões contra e opiniões a favor, assim. O que você pensa? Eu acho que a gente ainda não encontrou digamos, o equilíbrio para conseguir fazer com que eles melhorem a longo prazo. Então, eu acho que por enquanto que tem que manter os dois tipos pelo menos no início, porque o sem alças trabalha mais o volteio, o com alças trabalha mais a tesoura nessa fase inicial. Isso vai depender muito da evolução do código da FIG também, né? Porque agora, a partir do próximo ciclo, eu nem toquei no código novo, porque como eu ainda vou arbitrar esse ano, eu só vou olhar isso depois que passar a Olimpíada. Então, o que eu falar aqui pode não ser exatamente o que vai acontecer, mas parece que a tesoura vai deixar de ser um grupo obrigatório, vai ser um requisito especial, não vai mais ser Requisito de um grupo. composição. Se a tesoura deixar de ser um grupo e isso se mantiver, talvez comece a se focar mais no resto, entendeu? E aí talvez o cavalo com alças passe a ser incluído se tem uma série só, entende? Mas eu não sei, isso não tem nada definido. Esse ano, a princípio, não teve grandes modificações no regulamento básico, no nosso plano, no programa brasileiro, nacional, mas isso vai depender muito da evolução do próprio aparelho. Então, não sei como vai ficar. Eu acho que no momento tem que continuar trabalhando das duas formas. Os treinadores, alguns reclamam muito, dizem que a criança não está preparada, que é muita coisa, mas a gente vê que quando chega numa idade mais avançada, ninguém está preparado. Então, talvez seja de tentar melhorar desde o início. Acho que seria isso. Ok. Eu só queria mencionar, na verdade, não sei se você conhece o David Jessen, ele é um atleta da República Tcheca que homologou uma saída no cavalo com alça na O Copa do filho Mundo da Judô. Ana conhece. Exatamente, filho da Hickner. A gente teve entrevista com ele aqui no podcast, né? Aí ele homologou uma saída na Copa do Mundo de Judô em 2019 e eu perguntei para ele, né, sobre como que foi esse momento e tal. Ele comentou justamente isso que você falou, que a saída era muito difícil. Então, para ele conseguir fazer a saída certinha, ele simplificou o resto da série todinha para Ah, poder fazer a saída dele. É aquela questão de realmente aguentar, ter estamina para chegar até o final. Cavalo com alças é um aparelho que força muito os punhos,
né? Porque você está se equilibrando ali o tempo inteiro, você não pode perder o ritmo. Então, não pode parar, né? São 30, 40 segundos que o atleta fica ali só rodando, não para. É bem cansativo. Para mim, é o aparelho mais complexo de todos. Não tem nenhum aparelho que seja tanto para o ginasta quanto para o treinador e até para a gente, para arbitrar. Então, é um aparelho muito complexo, que demanda é muito técnico. Então, qualquer falha num elemento compromete o seguinte, a menos que o ginasta consiga. É muito complicado mesmo. É um Sim. aparelho bem difícil. Eu gosto muito de arbitrar cavalo, apesar disso, mas é complicado mesmo. Você já arbitra há bastante tempo, né? Desde 2001. E você presenciou todo esse crescimento da ginástica brasileira, que na época já existia, a gente já tinha ginastas excelentes, Luísa Parente, etc. Mas foi a partir de 2001, justamente 2001, que o Brasil começou a ter as medalhas em Sim. mundiais, internacionais. Você, olhando lá atrás, você imaginaria que hoje o Brasil teria a segunda melhor equipe no feminino e o Brasil teria uma dobradinha no pódio olímpico masculino em casa? Bom, assim, em termos de surpresa de Sim. resultado, como é que eu vou te explicar? Esses resultados que aconteceram, tanto o do masculino no Rio e esse do feminino agora, claro que a gente sempre, se tu me perguntasse lá em 2001 se eu achava que um dia o Brasil seria medalha de prata por equipe, eu ia dizer que não, tá louco, isso nunca vai acontecer. Mas eu vi as coisas evoluírem até que isso acontecesse. Então não é uma surpresa tão grande. Eu acompanhei toda essa geração e todas essas gerações por muito tempo. Eu vi todo o empenho que foi feito, o investimento que foi feito, o planejamento, a organização para que isso acontecesse. Então, claro, é um momento excepcional, mas de certa forma é assim, é uma conquista daquilo pelo qual se trabalhou, tá? Então, quando às vezes até lá no grupo mesmo de maníacos no WhatsApp que eu falo, e às vezes o pessoal, não é, mas é. O resultado da equipe do feminino de 2000, daquela geração, 2001, 2004, o que elas conseguiram foi muito mais surpreendente do que essas outras, entende? Então, aquilo ali, aquele resultado, mas é só uma medalha da Daniele no solo de prata no Mundial. Quem não viveu aquilo ali não sabe o que aquilo significou porque não se tinha a estrutura que se tem hoje, entende? Então, claro que o resultado de hoje é muito mais importante, é muito mais em termos de resultado em si, não de significado. Um resultado maior, o Brasil é uma potência, mas naquela época a gente não tinha nada, nada. Nós tínhamos o centro de Curitiba, que era muito bom, mas era um local que a gente conseguia mandar as ginastas do feminino treinar lá, se desenvolvendo e conseguir aquilo. Então, ali, para mim, o mais significativo foi aquele ciclo. Foi a Dani, a Daiane, esses resultados para mim foram os principais. O masculino, um resultado que foi assim, hoje em dia nem se fala muito, mas a medalha de ouro da equipe no PAN de Guadalajara também foi um feito muito importante, pelo que se tinha de estrutura da ginástica masculina até aquele momento. Então, aquele resultado foi excepcional, tá? Depois do Arthur, obviamente, campeão olímpico, então mais ainda. Mas aquele resultado do masculino foi muito, muito, muito importante. O que aconteceu depois de 2012 com as duas, com o masculino e o feminino? Teve muito investimento em função da Olimpíada do Rio. Então, a estrutura mudou. Veio o CT do Rio, veio todos os treinadores de fora, veio toda a equipe trabalhando junto, treinando junto o tempo inteiro, veio dinheiro, muito dinheiro. Então, o resultado do Rio foi excelente, mas de certa forma se tinha uma base muito melhor para ter aquilo do que se tinha no início, entende? Então, como é que eu vou dizer? Eu esperava que hoje, se tu me perguntar, eu falei quando a gente estava indo para o mundial, eu estava com a Rossana Bank, que é a árbitra feminina, a gente estava na sala, uma das salas do aeroporto de Guarulhos, conversando do que ia acontecer, e eu disse para ela, o feminino vai ficar em segundo lugar nesse mundial, porque vocês também deviam acompanhar isso, deviam já imaginar podia acontecer, elas só tinham que fazer o que elas sabem fazer, e elas fizeram. A gente colocava um bronze, a gente colocava Não, um bronze por segurança, mas assim, mas sabia que a prata dá. podia conseguir a prata. Era só fazer o que tinha para fazer. Ninguém queria apostar, porque em 2022 não aconteceu, podia acontecer, em 2018 podia acontecer e não Isso. aconteceu, mas poderia. Exatamente, era o que eu ia falar. Em 2018 quase É, aconteceu, né? eu Na ouvi última no Mundial, rotação, eu o Brasil ouvi no estava Mundial lá. Eu ouvi no Mundial 2018 treinador da Nova Zelândia, de vários países, dizerem no treino de pódio: o Brasil é a segunda equipe do mundo no feminino. Vários, vários.
Nessa época eu já estava trabalhando lá no COB, estava fazendo scouting e fiz todas as somas possíveis com todas as equipes e eu falava e reafirmava, o Brasil pode ser prata em 2018. Infelizmente foi uma tragédia, né? Mas Sim. ali também, né? Eu acho que todo mundo agora em 2023 ficou com quase com medo de gorar um resultado do tanto que a gente Exatamente. falou das Mas possibilidades podia. depois. Eu, Mas eu é faço. realmente assim já. Mas é muito legal uma coisa que você falou aí, Edgar, que eu quero, né, ressaltar o que você disse também, que hoje, talvez as pessoas não saibam, mas a estrutura que a gente tem hoje, que é o que o comitê montou, né, o CT, é uma das melhores estruturas do Exatamente. mundo. Inclusive hoje a gente é um um dos primeiros ginásios, ou um dos únicos, eu não tenho certeza, que já está treinando com a aparelhagem de Paris. Tem equipes que estão querendo vir para o Brasil treinar, porque a gente já está com a aparelhagem de Paris. Então, isso é um grande investimento. E aí você pensa, né? Quem nunca teve a oportunidade de conhecer o CT, mas lá a gente tem massoterapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, médico. O Chico Exatamente. faz, por exemplo, o Chico É, faz o trabalho dele apenas de treinador. Ele não tem que ser psicólogo, ele não faz preparador o físico, pessoal né? vê, o pessoal, Tem os quem preparadores. não conhece, E vê as imagens do treino, vê as meninas treinando nos sim, aparelhos e acha que é só aquilo ali, mas não é. Aquilo e, aí- ali e aí tem você, todo o resto que está ao redor, que é o que sim, faz a e aí diferença, na você, verdade, né? e você pega o contraste disso agora nessa estrutura que a Rebeca treinou, por exemplo, né, para ser um ícone da ginástica mundial, que é isso que ela é. E você pega a Daniele, que teve que pedir dinheiro para o Ronaldinho, Exatamente. fenômeno, para Para ir para o Mundial. viajar. Não tinha nem dinheiro, não tinha a viagem, eles tinham que desembolsar na época. Então, O assim, Mundial de 2000, realmente, Mundial de é, 2001, todas as atletas tiveram que pagar alimentação, todas. E várias tiveram que ter patrocínio de outras pessoas para viajarem com o próprio as passagens. A CBG ajudou, mas não tinha para tudo, entendeu? Então, por isso que eu digo que alguns resultados são mais assim impressionantes nesse aspecto, entende? Agora, hoje em dia, a gente meio que espera que o Brasil consiga os resultados que ele consegue, né? Porque pela qualidade das ginastas, dos atletas e pela estrutura que tem. Então, sim, concordo contigo. É que só quem passou por tudo isso, acho que consegue lembrar mais ou menos. Então, É só um mas adendo foi que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter um CT com toda a aparelhagem de Paris. É a aparelhagem mais nova do Gino Novo, no caso, né? Aí tem a sim, Holanda que quer loucura. vir treinar aqui, a Alemanha já veio treinar aqui também. É, Renan, eu enfim, acho que as panamenhas também já vieram várias vezes treinar no CT, né? sim, mas até vários antes, países até já. antes, as panamenhas vêm direto. Espanha no masculino veio, Grã-Bretanha, Japão veio também. Colômbia, eu acho que veio já também. Japão veio na época do Rio, inclusive. É, Equipe completa, mais de uma vez. A gente tem Ah, o staff que cuida do CT, assim, ó. Acho que o Cedric conhece bem ela, mas a Juliana e o pessoal do a Corre, nossa, Juliana. Assim, fantástico. É, Então, sim. é, eu tive a oportunidade de ir no todos os CT uma outros também. vez e você vê claramente assim que eles têm um cuidado muito grande com o espaço. Tem aquele Sim, mini museu assim quando a gente entra, antes de entrar, no caso no ginásio, né? Que tem o colando das meninas, tem a medalha de prata agora depois do mundial. Dá para ver realmente que eles têm um carinho muito grande pelo espaço ali. E sim, Eu não consigo me acostumar com CT, eu falo. Toda vez que eu entro lá, tipo assim, nossa, eu acho incrível. Toda vez que eu entro é a mesma coisa, a mesma sensação. Acho que é parece parque de diversões. um coração de fã mesmo, assim, que não sai, né? A gente acaba que muda, né, as coisas, a gente acabou evoluindo, saindo apenas do papel de fã e virando, trabalhando mesmo com a ginástica, arbitrando, enfim. E acaba, não sei, parece que é sempre um lugar que, tipo, uau, sabe? Isso aqui é muito legal. E é muito legal mesmo. Edgar, no seu ponto de vista de árbitro, você acha que o olhar para os atletas brasileiros mudou? Se sim, qual seria a razão, na sua opinião? Olha, mudou a partir de algum momento específico em relação ao que tu, a pergunta? Mas vou olhar em relação à ginástica do Brasil em si, né? É, questão de bandeira. Bom,
Claro que hoje o Brasil é elite, né? Sim. Feminino do Brasil é elite, a comparação é com o Brasil, então o mundo inteiro ama de paixão a Flávia, todas as árbitros do mundo amam a Flávia, elas gostam muito de todas, mas a Flávia, assim, elas perguntam para todos, vivem perguntando para a Elaine e para as outras árbitros, e a Flávia, a Flávia, a Flávia. A Rebeca também, todo mundo gosta, todas elas, então é uma equipe muito querida por todo mundo, tá? Claro que são rivais, mas elas têm muito carisma, elas, além de serem ótimas ginastas, né, é um grupo, são ginastas que estão sempre, que curtem aquilo que estão fazendo, não tem sofrimento, não tem, isso encanta bastante. E claro que para a arbitragem isso pesa, né, os resultados, o nome, isso é importante. O árbitro vai olhar para uma brasileira, vai olhar para uma ginasta de um outro país que não se destaca, é diferente. Não é que o critério vá ser diferente, mas a expectativa para aquela ginasta é uma do que é para outra. Sim. Então, são muito mais respeitados nesse aspecto. No masculino também isso acontece, é que o masculino é um pouco diferente do feminino, porque o feminino ele é muito centrado, isso é uma opinião minha, tá? O feminino é muito centrado no país, na equipe, nas equipes. Então, a equipe dos Estados Unidos, a equipe do Brasil, a equipe da Grã-Bretanha, a equipe da França, a equipe da Itália, da China. O Brasil o masculino tem muito atleta de muito país, né? Nós temos, acho que deve ter uns 30 países que tem ginasta com chance de dar medalha mundial se tudo correr certo para ele. Então é mais individualizado. Mas A também gente vê o nível, né, Exatamente. nessas etapas de Copa, né? Tinha atletas de diversos países Era competindo Jordânia. pelas vagas olímpicas, né? Cazaquistão. Exato. A final do cavalo com alças tinha, acho que 6, 7 que não classificaram para a Olimpíada, não tinham classificado ainda, e todos podiam entrar numa final olímpica. Então, são coisas que é diferente. Mas, sim, os ginastas do Brasil são muito respeitados. O Brasil, como país na ginástica, é muito respeitado. A confederação é respeitada. A presidência da confederação, a gestão da CBG é muito respeitada. É uma gestão que já tem protagonismo a nível continental, até mundial já começa a ter também. Os árbitros são muito respeitados também. Apesar de o pessoal criticar bastante a gente em algumas questões de campeonato brasileiro e tal, os árbitros do Brasil são muito bons. A gente é um grupo muito, muito coeso. Todo mundo gosta daquilo que faz, estuda, sabe, tenta se dedicar. Então, na ginástica, o Brasil é muito respeitado, no geral. Termos organizacionais, não é à toa que todo mundo quer fazer campeonato no Brasil. É porque o que se faz aqui se faz muito bem feito. Então, como país, sim, nós somos uma referência de todos os níveis. A gente teve o Pan-Americano de 2022 aqui no Brasil e eu falo isso para, assim, com a maior tranquilidade do mundo, que nós tivemos um dos melhores sistemas de transmissão de todos os campeonatos de ginástica que eu já tive a oportunidade de assistir, e não foram poucos. Assim, a gente teve transmissão das qualificatórias, todas as subdivisões, de graça. Isso aí não existe em lugar nenhum. Estados Unidos está cobrando $20 para assistir aquela competição. Fundo de quintal lá, aquele American Classic, que foi no ginásio de treinamento. Um monte de espuma, de fosso, tudo espalhado no ginásio. É uma coisa muito legal que a CBG tem feito. A TV CBG também, né, nos torneios nacionais, nos campeonatos brasileiros, tem colaborado Sim. bastante para a difusão do esporte. Nisso sim. É, não, pode falar, Edgar, que eu Não, quero. pode falar. Não fala nada. Pode falar. Eu ia voltar só um pouquinho no assunto, porque é uma coisa que eu queria saber a sua opinião sobre essa diversidade de estar falando do olhar do árbitro, né, sobre o atleta. Então, a minha opinião é que a gente tem, no feminino, existe ainda um peso da bandeira e da escola, talvez da escola também, da ginástica, mas a impressão que eu tenho como fã de ginástica e até também como árbitro é que o masculino, eles têm um olhar, parece que é praticamente exclusivo para a ginástica que aquela atleta está apresentando. Não importa se ele é de, da Armênia, ou se ele é do Brasil, ou se ele é da China, se ele sobe no aparelho, se ele faz uma série coesa, bem feita, ele vai tirar a nota dele, sabe? E eu tenho a impressão que isso no feminino ainda falta alcançar um pouco no geral, assim, um pouco dessa, não sei, desse olhar mais coeso, assim, talvez até mais justo, sabe?
a gente vê isso até pela diversidade de atletas que tem, por exemplo, numa final. Uma final masculina, nas finais mundiais masculinas, a gente tem, vamos lá, igual você falou, 30 países representados na final, em todas as finais. Tem, às vezes tem um ginasta da Armênia num negócio, aí tem um outro do Cazaquistão que está na final de paralelo, e no feminino a gente tem lá, né, as de sempre, da época de sempre, né? A gente está, graças a Deus, a gente está numa época boa para o Brasil, então a gente está lá sempre representado, mas teve uma época que a gente sabia que as finais eram duas russas, duas rumenas, duas chinesas e mais duas ali, uma dos Estados Unidos e uma da China, enfim, sim, era sempre aquela coisa ali meio que o de sempre. E no masculino já é bem diferente, assim. Eu, eu eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, o que que você pensa a Eu acho respeito que tem disso. duas. Não, pode, termina aqui. Só vou dar mais um exemplo. Por exemplo, o Milad Karimi é um ginasta que eu gosto muito de assistir ele. Ele é, acho que do Cazaquistão, se eu não me engano. E ele tem uma ginástica tão bonita, limpa, esticada. E eu lembro assim, quando ele apareceu, pum, na categoria adulta, ele já, saiu tirando nota. Eu falei assim, caramba, quem que é esse menino que acabou de chegar e tipo assim, tá entre os melhores do mundo. E ele é de um país que, tipo, né, que não tem uma, vamos falar assim, uma equipe, uma tradição. Mas eu olho para a ginástica dele e eu olho para as notas dele e eu penso assim, merece tirar essa nota. Ele, né? E às vezes a gente não vê no feminino, a gente vê umas séries no feminino que tipo, pô, por que que essa nota não saiu, sabe? É igual o Eu acho que Magno, eu tem queria saber a sua várias opinião. coisas. Eu acho que tem várias coisas que influenciam isso. Eu sou árbitro feminino nacional desde 2000 e desde esse ciclo, eu comecei em 2022, eu quase não arbitro feminino, mas eu fiz o curso, mas eu tenho uma noção do código. Então, acho que são duas coisas principais. A primeira é que a ginástica masculina tem um nível muito melhor do que o feminino, tá? A ginástica masculina evoluiu muito mais que o feminino. Se pegar um ginasta topo de hoje em dia, comparar com um ginasta, com o nível técnico que o ginasta de hoje tem, com o ginasta sei lá, do 2000, 2004 tinha, é completamente diferente, né? A dificuldade, a execução é outra, não se compara. E no feminino isso não acontece. O nível do feminino melhorou, mas é um nível muito mais baixo que o masculino. Então, assim, por exemplo, pegando o exemplo do Milad Karim, ele é um ginasta do Cazaquistão. O Cazaquistão é uma ex-república da União Soviética, que sempre teve ginastas bons. O Liu Qin é do Cazaquistão, vários outros eram do Cazaquistão. Então, é um programa que, bem ou mal, teve seus altos e baixos, mas teve campeão mundial, teve Fedorshenko, teve vários ginastas. O Cazaquistão tinha, por exemplo, a Nelly Kim chegou a ser do Cazaquistão e teve outras que também eram. Aonde está o Cazaquistão no feminino hoje? Não existe mais. Ucrânia, feminino, tem uma ou duas e não tem mais equipe. Então, o nível do masculino é mais alto. Isso é a primeira coisa que eu acho. Então, é muito mais difícil no feminino, por exemplo. Tem 12, 14, 15 países que têm ginástica de nível. E nem todos têm alto nível. Então, a chance de se repetir os países é muito grande. É só ver as ginásticas A gente poderia falar, Edgar, que talvez a ginástica masculina ela é mais globalizada do que a feminina, tecnicamente com falando. certeza. Com certeza. O Eu que diria que aconteceu sim. o foco saiu. O que aconteceu no feminino? Nós tínhamos o foco de desenvolvimento no leste europeu. O leste europeu, tirando a Rússia, meio que faliu. E esse foco foi para o mundo ocidental. E não se manteve lá. No masculino, a coisa aconteceu diferente. O nível lá se manteve e os outros países cresceram. Então, é só olhar a América do Sul. Tá? O Brasil, no feminino, está 500 milhões de anos na frente do masculino em tudo. À frente dos outros, o feminino do Brasil está a 500 milhões de anos luz na frente de todos os outros femininos da América do Sul. Não tem ninguém que se compare, nenhum país. A Argentina tem a fulana, a beltrana, não. O nível é mais baixo. Tá? No masculino, a gente tem atletas da Colômbia, tem algum atleta da Argentina, pouco, mas tem atleta, tinha o Thomas do Chile. Então, a gente tinha nível alto em vários países que no feminino não tem há muito tempo. Então, existe mais diversidade e a ginástica masculina ela evoluiu muito mais em termos de dificuldade que o feminino. É um absurdo feminino alguém entrar numa final de mundial fazendo de solo, fazendo duplo grupado, pirueta e meia, pirueta e deu. Em 1992, elas faziam mais dificuldade do que isso.
Porque aí vem a questão, e é o outro ponto que eu acho, o código do feminino é um código confuso, as regras do feminino são confusas, o pessoal do feminino, eu já falei isso para elas, então não posso falar aqui, tipo, ninguém vai brigar comigo. Não, pode falar, pode É, falar. é um Eu código que concordo com muitas você, vezes eu não sou árbitro faz do. sentido, ele não é lógico, entendeu? Não tem várias coisas não tem lógica no código do feminino. O Edgar falou, você já Isso falou uma coisa muito engraçada, desculpa te interromper, Edgar, que é muito engraçado. Ele, esse, né, ele virou árbitro agora do feminino nacional, né? Eu já era já há muito tempo. eu já Enfim, arbitrei com o e Cedric, a, a vez que eu arbitrei foi com ele na banca. é verdade. E aí teve uma vez que o Edgar falou uma frase que para mim resume o feminino. Ele falou assim: a gente tem o Código Feminino, ele tem 500 páginas, e aí você tem um help desk de 250 páginas para explicar as 500 primeiras. E é basicamente isso. Exatamente. É horrível. Realmente, eu concordo com você. Então, o que acontece? É tanta regrinha e tanta coisa misturada que acaba ficando tudo mais ou menos parecido. É o que eu brinco. Se a menina fizer um salto e cair de pé, se eu der entre 8 e 8, 9 e 2 para ela, minha nota vai entrar. É mentira ou não é? Vai. Porque é muito parecido, então dificulta diferenciar. Eu acho que um dos problemas disso acontecer é o código do feminino. E o outro é que o nível do feminino, infelizmente, ainda é mais baixo. As ginastas, claro, tirando Rebeca, Simone Biles, Flávia, as principais da Grã-Bretanha, da China, o resto faz feijão com arroz. Faz um feijão com arroz misturado, tempero aqui, mas é tudo meio parecido. Então não A tem gente, como ter essa grande variedade de países que o masculino tem. a gente fala muito da Marine Boyer aqui, né? Ela que é medalhista mundial agora com a França. Exatamente. O solo dela, ela abre de uma pirueta frontal, bate mortal grupado e fecha de duplo carpado. Tipo, Não, cadê a sair de acrobacia? duplo passo da paralela, sair de pirueta da trave, pelo amor de Deus, isso é um troço que não tem o menor sentido. Dupla pirueta de sair de trave, a menina vai lá e ganha medalha mundial. São regras que não tem muito, sabe? Não é uma coisa lógica. Edgar, as pessoas que têm pouco conhecimento, né, do Código Feminino, assim, eu também, apesar de entender e de julgar ele, né, assim, eu acho absurdo também, porque parece que, assim, né, vou dar um exemplo aqui, mortal esticado na trave, né, vamos falar, tem muita menina fazendo, o que que a gente pode fazer para dificultar isso aqui? Entendeu? Parece que nunca é uma coisa assim, nossa, o que que a gente pode fazer para melhorar? Não é sempre para dificultar os saltos lá no solo, né? Que agora a ginasta, igual, eu tenho que fazer o pé na cabeça para depois virar. Meu, qual que era o problema de deixar daquele, né, deixar as ginastas fazerem o arco né, depois, no final do giro? Eu fico assim, parece assim, eu acho que existe, eu falo brincando, né? Tem um planinho, tipo assim, o que que a gente pode fazer para piorar no próximo ciclo agora? Quais os elementos? Tá usando demais? Então tá, vamos botar aqui um negócio para dificultar de fazer. Aí acaba, tipo assim, realmente, agora tá uma coisa assim, não vou fazer nada. Nada que eu faço vale, o pé na cabeça não vale, o esticado não vale. Tem elementos no feminino que existe uma tabela de desconto só para aquele elemento. Porra, tipo, é assim. Isso eu vejo que no feminino é mais, é uma coisa que no masculino é mais conciso, assim, tipo assim, pô, é mais preto no branco. Valeu, valeu, não valeu. Então, Exatamente. tipo, É. Quando a gente tem É, muita gente fazendo alto nível, bem feito, alto nível que eu falo são qualidade e dificuldade juntos, tá? Não é só uma coisa ou outra. É mais fácil de ter uma distribuição maior entre países. Se eu tenho 20 fazendo muito bem feito coisas difíceis do mesmo nível, eu vou ter uma distribuição maior. O exemplo mais simples que eu vou dar para vocês agora. No Mundial, ano passado, tinha cada aparelho, tanto no feminino como no masculino, tinha um ginasta que ganhava a vaga do especialista, né? Cavalo, argola, todos esses. No masculino, acho que só paralela, que eu não, acho que foi o único aparelho em que a vaga não foi para um atleta que entrou na final, né? Todos os outros aparelhos, solo foi pro o Yulo, cavalo foi pro irlandês, a argola foi pro Petunias, salto foi pro ginasta da Bulgária que estava na final, paralela entrou o belga que não estava na final e na barra foi pro croata que estava disputando com o Nori. Todos foram finalistas. No feminino, quem ganhou a vaga de solo? A húngara, que entrou de gaiato na final, porque a FIC fez bobagem e tirou a americana na final para tocar outra de novo, mas não estava na final. Paralela, entrou a mexicana, que, tipo, sei lá que lugar ela ficou, 20º, 25º. Trave entrou a espanhola, que sei lá que Ana posição Pérez. ficou.
E solo, quem não lembra quem entrou no solo? Mas Sara Voss. tem outra que também nem constava. Então, nem isso se consegue. Não se A consegue Bélgica um foi agrupada. especialista único que consiga disputar, porque entra sempre os americanos, o Brasil, a Grã-Bretanha, a China, e deu, não tem mais. Então, a Itália não tem nível. Os países não têm ginástica. Mesmo quem não tem equipe, não consegue ter uma ginástica de alto nível, tem um nível mais baixo. E Sim. acontece isso. E até mesmo nas Gente, Copas, né, isso. Edgar? Porque a gente viu principalmente na disputa nas assimétricas, as especialistas que ganharam a vaga não chegavam nem a um 6 de dificuldade, né? E isso Sim, também um nível mais. reflete o que você está falando. Gente, A isso é tão própria. maluco, porque no fim das contas, se vocês, assim, né, o Edgar pode também confirmar isso aqui, a gente chega, por exemplo, no torneio nacional para arbitrar, eu fico com inveja dos árbitros do masculino, porque eles estão lá, eles vão lá, trabalham meio período, 2 dias, e o feminino fica lá das 8 da manhã às 11 horas da noite, durante 5 dias arbitrando sem parar. Então a gente tem um volume super pequeno de homens praticando ginástica, mas com a qualidade alta, e ao mesmo tempo a gente tem uma pancada de menina praticando ginástica com a qualidade inferior, né? Isso talvez seja um Assim, problema global, igual a gente falou. em termos de base, eu tenho mais inveja do feminino do que do masculino, porque o feminino tem muito mais de menina praticando. Então, o masculino que está agora no Brasil sofre porque a quantidade de menina é muito pequena. Mas, sim, no masculino, acho que mais ou menos o que o Cedric está querendo dizer é que no masculino a gente tem, sei lá, 20. Tá? Desses 20, que são, digamos, a segunda divisão, desses 20 tem uns 3 ali que, pelo menos uns 3 ou 4 que tem nível para ir adiante. E no feminino tem, sei lá, 200, 300, e a gente não vê umas duas ou vê algumas, óbvio. Tem meninas ali que vão ir muito longe, mas a grande maioria não vai. Então, e não é porque não tem talento ou porque são mal treinadas, não é isso. É mais uma questão do regulamento mesmo. Eu acho, não do torneio nacional, que eu acho que é um regulamento bem bom, mas pela questão do regulamento feminino no geral. No longo do desenvolvimento do regulamento de elite, vai ser muito difícil elas chegarem. Ô, Edgar, qual foi a competição que você mais gostou de arbitrar? Nossa, que eu mais gostei de arbitrar. Não sei, nunca pensei nisso. Assim, ó, competições que eu gostei de arbitrar. Vamos ver, tem que pensar por ordem. A primeira Copa do Mundo que eu fui, eu gostei muito de arbitrar. Foi em 2009, na Copa de Maribor. Aquela competição, gostei muito de arbitrar. Acho que foram, assim, os pontos, assim, digamos assim, a primeira da maioria das coisas. A primeira vez que eu fui para a Copa. Depois, o Pô de Guadalajara eu gostei muito também. Ah, que legal. Campeão, e foi meu primeiro Pô arbitrando mesmo assim, sem ser árbitro. Eu tinha ido pro do Rio, mas no Rio eu fui cronômetro da paralela, eu era de execução, então e o Brasil Sim. foi campeão, foi muito bom. Depois, a Copa de Tóquio em 2013 foi uma experiência muito boa também. O Rio, né? Eu era árbitro de 2013? Você falou quando? Tóquio foi 2013. 13. A, Ah, co- tá. é, a Olimpíada do Rio, que eu fui árbitro de linha do solo masculino toda a competição, inclusive na final. Então eu estava lá vendo na hora que os dois ganharam medalha, foi uma coisa. Isso realmente eu nunca imaginei que fosse acontecer. E ninguém imaginou. Quando o Acho Jake que Dalton saiu do eu falei, solo. eu falei em resultado surpreendente, acho que esse foi o mais surpreendente de todos. Os dois ganharem medalha foi uma coisa que não se imaginava que pudesse acontecer. A O torcida ajudou primeiro, um pouquinho ele também, né? é, o primeiro, sim, mas eles fizeram o deles, que é o importante Sim, sim, também. sim, 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 com certeza. Uma competição que eu quis muito, e eu tenho muito orgulho de ter conseguido, e da maneira que foi o primeiro campeonato mundial. Naquela fase que eu estava da minha carreira de árbitro, digamos assim, no ciclo de 2013 a 2016, eu queria muito ter ido a um campeonato mundial. Eu fui para a Olimpíada Juvenil, que era o outro objetivo. Eu era o que tinha idade, eu tinha a maior categoria e fui, mas eu queria ter ido para um campeonato do mundo, e eu não fui. Acabaram indo outros árbitros, foram árbitros que tinham ginastas na seleção, que tinham sido árbitros há menos tempo que eu, foi árbitro de categoria mais baixa que a minha, e eu não fui. E eu não tinha uma expectativa muito boa de ir, a menos que eu fizesse alguma coisa que me destacasse muito. E aí, quando a gente estava na Olimpíada do Rio, no último dia da reunião de arbitragem, era o Steve Butcher, o presidente do comitê masculino, e ele explicou como ia funcionar o regulamento da arbitragem para o outro ciclo, e ele falou desse negócio que a gente comentou antes dos árbitros de referência. Então, para os árbitros de referência puderem serem considerados de referência,
Eles teriam que ter categoria 2, que eu já tinha, e teriam que fazer 95% de nota de execução. E aí eles poderiam ser convocados para o Mundial. Eu pensei, bom, essa é a minha chance de ser convocado só por meus próprios méritos, sem indicação da confederação ou de outra pessoa. E eu lembro que eu perguntei para ele, é isso mesmo? Ele olhou para mim e falou, é isso aí mesmo, do the job. Ele falou assim, eu disse, bom, então agora eu vou me encarnar e eu vou conseguir isso. Aí, naquele ciclo, a gente não fez curso, não teve curso no Brasil, os cursos foram regionalizados, eles foram, poucos países tiveram cursos, teve na Colômbia, no Canadá e em Portugal. Eu resolvi fazer o curso do Canadá, fui, e lá eu fiquei em primeiro lugar. Eu ganhei de todos os árbitros americanos que estavam naquele curso, dos canadenses, e eu fiz 98,37 na execução. E aí eu consegui ir para o primeiro mundial. Foi assim que eu fui para o primeiro mundial. A FIG me chamou para o primeiro mundial, não foi a CBG que me chamou. Aí no ano seguinte eu fui pela CBG. Então esse campeonato de Montreal eu tenho muito orgulho de ter ido. Depois teve a Universidade, o Mundial da Antuérpia também o ano passado foi muito, muito especial por todos os resultados que a gente teve por vivenciar. Foi triste para o masculino, porque bateu na trave por muito azar Muito mesmo. pouquinho. Então, muita coisa. Mas pelo feminino foi fantástico, assim. Então, acho que essas são as competições que eu mais curti arbitrar. Teve outras, todas são boas de alguma forma. Então, se eu tivesse que escolher uma, assim, que eu me orgulho de ter ido a esse Mundial de 2017. Mas todas essas eu gostei muito. E já teve algum perrengue que você passou em alguma competição aí, alguma situação Teve. inusitada? Em 2013, quando eu fui para os Jogos Sul-Americanos da Juventude, foi no Peru, em Lima. Eu estava no ginásio, e aí a Flávia, a Rebeca, não lembro, mas que elas iam masculino também, que estavam ganhando medalhas, e eu me virei para o lado para tirar uma foto. Eu estava dentro do ginásio, deixei a bolsa ao lado da cadeira, no lado, assim, sei lá, 1 metro, 2 metros. E comecei a fotografar junto com as mochilas da equipe do Brasil. Quando eu virei de volta, tinham roubado a minha bolsa. Aí eu perdi tablet, perdi carteira, perdi tudo. Esse foi o maior perrengue que eu passei. No mais, Caramba! assim, eu nunca tive problema com voo atrasado, nem problema de arbitragem mesmo. Nunca Sim. aconteceu nada assim, muito desagradável, que eu lembro. Edgar, foi nessa competição aí que o Bofolin também perdeu a mala dele? Parece que teve Não, uma o Bufolin competição que ele perdeu estava depois. roubando muito. Não, o Bufolin foi, acho que foi um ou 2 anos depois. O dele foi na Colômbia, não foi? É isso mesmo. Por uma sorte, naquele dia, eu não sei o que me deu, eu deixei o passaporte no hotel. Então, isso eu não perdi, mas o resto perdi tudo. Foi o maior Graças a perrengue. Deus. Edgar, muito se fala sobre variação de notas entre subdivisões e até dias de competição. Os painéis mudam a cada fase da competição para manter essa isonomia. Você já presenciou algum puxão de orelha? Isso existe? Existe, já presenciei vários. Uma coisa que as pessoas têm que eu queria falar, foi bom perguntar isso, porque não é exatamente a tua pergunta, mas eu vou aproveitar para falar. Eu vejo muitas vezes o pessoal reclama, porque os árbitros querem beneficiar esse ginasta, querem dar nota para aquele, querem roubar para fulano, para Beltrano, puxar essa nota. Assim, ó, a grande maioria dos árbitros quer acertar. É isso que a gente quer. A gente quer dar a nota mais correta possível. A gente estuda muito para ser árbitro. É uma atividade que não tem remuneração, ninguém vive disso. E é algo que todo mundo gosta muito. Então, o que a gente mais quer é acertar a nota. Claro que às vezes se é. Ninguém é perfeito, às vezes na média não se sai o que deveria. Então, quando acontecem essas coisas, geralmente não é por maldade. A gente não quer roubar para ninguém. É porque acontece. Então, eu já vivenciei situações de árbitros puxarem para determinado país. Isso melhorou muito. Quando eu comecei a ser árbitro, a primeira competição internacional que eu fui foi os Jogos Sul-Americanos de 2006, tá? E eu estava arbitrando, eu não lembro que aparelho era. As mesas eram bem próximas, não era uma competição grande. Foi em Buenos Aires. E eu estava de costas numa banca e o meu colega, que era o Roberto, que é um árbitro mais experiente, o Roberto Nassar, que foi o árbitro da Olimpíada de Pequim, estava de costas para mim julgando outra coisa. E teve um momento que eu virei para ele e disse assim, eu vou embora, vou levantar e vou embora daqui. E ele, como assim? Não vou ficar aqui. É um absurdo o que estão fazendo, essas notas são todas absurdas. Não vou mais participar disso, não quero mais julgar isso. Claro que eu não ia fazer isso, mas eu falei. E ele virou para mim e falou assim, fica sentado aí, termina a competição, não adianta. E hoje em dia, eu não vejo nada parecido com o que aconteceu naquela época acontecendo, sabe? Então melhorou. A qualidade dos árbitros é muito melhor.
E se acontece essas coisas, muitas vezes é por erro mesmo. Uma outra coisa que o pessoal não sabe, quando a gente assiste um evento pela televisão, quando, não tô falando daquelas séries que saem no site da FIG, que são as séries oficiais, que a gente assiste por ângulo correto, filmagem. Mas cobertura de televisão, eu já joguei milhões de séries sentado na banca, e eu sei que tem erros que o ginasta cometeu que eu não consigo ver na imagem, e que eu sei que aconteceu. Então, nem tudo se consegue visualizar ali. Então, muitas vezes, quando o pessoal fala, essa nota está muito baixa, carcaram a ginasta, tiraram muito nota, muitas vezes são coisas que não se consegue ver. E a gente, de perto, naquela angulação, consegue. Então, tem esse problema também. Mas, Eu assim, ia falar isso agora, Edgar. Eu ia comentar sobre isso, porque também já aconteceu comigo, assim, de algum amigo que é de fã virar para mim e falar assim: você estava na banca da Rebeca, você deu isso para ela. Falei assim, meu amigo, eu estava sentado assistindo de um ponto de vista que era completamente diferente do seu, que viu pela imagem da CBG, ou que viu né, sei lá por qual lugar que você viu, mas a gente tem tá um olhar completamente diferente. E às vezes até mesmo ali, às vezes dependendo do campeonato, né, o Edgar tem, obviamente, muito mais experiência, né, Edgar, você vai de mundiais e tal, mas às vezes até nos campeonatos nacionais, às vezes a gente não está sentado no melhor lugar possível também, né? Dependendo do ginásio, às vezes a gente fica um pouquinho de lado. O ideal é que ficasse ali na altura, por exemplo, na paralela, ficasse ali numa altura boa, que você conseguisse ver certinho no meio da paralela, a angulação. E às vezes isso não acontece. Então, eu tenho certeza absoluta que todo árbitro está tentando fazer o melhor que ele puder, de acordo com o ângulo de visão que ele tem, né? é, Especialmente isso, isso. exatamente, isso no geral. E aí tem outras situações que acontecem, por exemplo, isso mais nos eventos mais importantes, tá? O árbitro, bem ou mal, ele é parte de uma equipe. Ele é indicado por uma confederação, né? Ele está ali representando o país de uma forma ou de outra. Então, existe uma pressão enorme sobre os árbitros, por exemplo, em evento pré-olímpico, em evento de campeonato mundial, qualquer evento desse tipo. Nós estamos pressionados porque a gente tem que ter um desempenho bom para poder continuar participando e, ao mesmo tempo, a gente não pode prejudicar o país pelo qual a gente representa. Então, eu sempre digo, e acho que o Cedric vai deve concordar comigo, o ginasta mais difícil de julgar é o ginasta do Brasil, para todos nós, para quem é brasileiro, assim como para o americano é o americano, para o chinês é o chinês, é o ginasta mais difícil de arbitrar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não quero favorecê-lo, eu não posso favorecê-lo, né? Eu não posso, não seria ético, eu posso ser punido, como muita gente já foi por favorecer o ginasta do próprio país, mas ao mesmo tempo eu não posso prejudicá-lo. Eu não quero que a minha nota seja menor do que a dos outros. Então é muito complicado para a gente arbitrar os ginastas dos nossos países. E a maneira Eu como a nossa. concordo super com você, Edgar. A gente fica nesse impasse, porque, tipo assim, é quase que você fica com uma crise de consciência, vamos falar assim, meu Deus, eu vou abaixar um pouco essa nota aqui, 2 décimos, porque eu tô com medo da minha ser a mais alta, se a minha for mais alta, eu vou estar ferrado. Assim, é bem complicado, assim mesmo. Parece que sei lá, se é um americano cruzando, pô, sei lá, deu 8,5. Ah, mas não, é 8,5, deu 8,5. Agora, se for né, algum ginasta né, que é o brasileiro, no nosso caso, realmente é muito complicado, é bem mais difícil. E isso já é uma coisa mais da arbitragem mesmo. Existe um programa, a FIG tem, que chama já há muito tempo, mas que agora foi bem, digamos, aprimorado, que é o JEP, que é o Judge Evaluation Program. Esse programa ele entra em ação, digamos, ele é usado em todos os campeonatos mundiais, nas Copas do Mundo, na Olimpíada, e ele avalia todos nós, todos os árbitros. Só que o que é mais grave nesse problema? Eu posso até, digamos, dar notas mais altas para todos os ginastas em geral, ou notas mais baixas para todos, ser mais bonzinho, mais malvado com todo mundo. Mas se eu errar a nota do meu país para cima, eu vou me ferrar, entende? Então, é muito complicado. A gente tem que, ao mesmo tempo, manter a média dos outros. Eu não posso voar demais, porque se eu voar demais, a minha avaliação vai ser prejudicada em relação aos demais, entende? Então é muito difícil. E por isso que eu digo, ninguém quer errar, a gente quer acertar, porque o nosso depende de acertar também. É muito, muito complicado. É óbvio que existe conluio às vezes, né? Por exemplo, eu fui agora para a Copa do Catar, e tem alguns resultados que eu não concordo. E eu sei que esses resultados aconteceram porque existiam interesses em comum para que eles acontecessem, né? Então,
São coisas que, infelizmente, acabam acontecendo. Quanto maior o evento, mais difícil é isso acontecer. Quanto mais árbitros eu tenho, mais chance existe de, de eu errar menos, né? Então é tudo Só assim. a Pode título falar. de curiosidade, uma das árbitras do Brasil, Valéria Laquerbai, não sei se os meninos sabem, mas ela sofreu uma sanção da FIG no Mundial de 2015. Acho que ela estava na paralela, se eu não me engano, e acho que a nota da Lohane tinha saído mais alta dela. E ela foi, acho que ela ficou não sei se ela chegou a sofrer uma sanção, mas eu sei que ela foi repreendida, se ela ficou um ano sem arbitrar, e ela ficou bem chateada, porque na verdade, assim, ela, ela não tentou favorecer, ela deu a nota que ela achou que era Sim, justa, ela e estava correta. infelizmente foi uma nota alta, A assim. nota, né? É complicado. E assim, só para continuando o assunto, por exemplo, até a gente, às vezes a gente tem até a sorte, o azar nos atrapalha. Por exemplo, em relação agora, o Brasil só vai com árbitro masculino para a Olimpíada, só vou eu, o feminino não vai. Um dos motivos pelo qual o feminino não vai, que o Brasil foi extremamente azarado nos sorteios nos campeonatos mundiais. O que acontece? O feminino tem muito árbitro, muito país, talvez tenha mais que o masculino em termos de quantidade, ou a mesma coisa, só que tem menos aparelho. Então, quando chega no Campeonato do Mundo, quando vão se sortear a competição 1 e a competição 2, que é a preliminar e o individual geral, que todo mundo pode arbitrar, independente se tem finalista ou não, é quase uma loteria. O país que cair nesses dias, principalmente nos 2 dias, nossa, tirou a sorte grande. Por quê? Porque o árbitro vai poder participar e vai ter chance de ser avaliado. E ele tendo chance de ser avaliado, ele vai ter uma competição a mais para ser avaliado, ele tem mais chance de ser convocado para o final. Nos 3 mundiais desse ciclo, o feminino, o de Liverpool, o juvenil, o da Antuérpia, o Brasil não caiu na banca de execução em nenhuma das competições, nenhuma vez. As pessoas não Então, sabem disso, Edgar. É legal você falar isso, porque às vezes o árbitro viaja, ele chega lá, não é sorteado e ele fica sentado a competição inteira. gente, agora não tem acontecido, mas várias vezes os árbitros vão para o Mundial e voltam sem participar, porque eles não são sorteados. As americanas, coitadas, geralmente a segunda árbitro não participa de nada. Ela vai, pode ser linha ou cronômetro. Por quê? Porque elas pegam todas as finais e se elas não caem na C1 e na C2, elas não vão arbitrar. O Brasil sofreu isso agora também. O Brasil, nos últimos 2 mundiais, ele tinha uma chance de arbitrar a final para ele. 2022 era no salto e o ano passado na paralela. Por sorte, nos 2 o Brasil caiu. Mas tudo isso influencia, entende? Então, a gente não tem muita chance para errar. Se eu estou no Mundial e eu quero ter chance de ir para uma Olimpíada, eu tenho que dar o meu melhor, porque senão eu não vou. E se eu não tenho chances, eu tenho o mínimo de chances. O Brasil teve no feminino, a Elaine teve. A gente precisava de 2 fases, era o mínimo que a gente precisava para ter chance de ser convocado. A Elaine teve 2 fases só. Foi a única que teve 2. A Jaque teve 2, mas foi no mesmo evento. Só. Ou seja, as outras áreas tiveram 4, 5 e eliminaram as fases mais fracas, contavam as 2 melhores. Então, até isso influencia, entende? Então, a gente não pode ficar vacilando ou tentando favorecer um ou outro, porque senão a gente vai perder a nossa chance. É muito difícil, é muito complicado mesmo. Igual a ginástica em si mesmo, né? Exatamente. Infelizmente, nós não tivemos, né, a classificação de mais um atleta masculino para os Jogos pelas vias da Copa do Mundo. Doha foi a última Copa, né, e eu imagino que tenha sido meio agridoce por conta dos atletas que conseguiram e outros que não. Teve algum atleta que te chamou a atenção nessa Copa do Mundo, que você gostaria, né, que tivesse sido classificado para os Jogos de Paris? O Nori, o primeiro, né? Gostaria que o Nori tivesse classificado, era que tinha chance. Mas de outros países, assim, quem eu acho que vai faltar na Olimpíada? Seria isso a pergunta, eu acho, né? Sim. Nossa, tem vários. Eu fiquei com muita pena do ginasta da Austrália, o do salto, o O Baquete, Bacoe. Uhum. porque na minha avaliação ele deveria ter ido, tá? Em E foi função mais do... uma confusãozinha da federação, né? Porque Não, mas não é nem por isso. Isso também poderia ter sido um rolo gigantesco, mas por sorte a FIG fez o correto. Mas eu acho que pelo resultado de Doha, pelo que ele apresentou em Doha, comparado aos que os outros apresentaram em Doha, eu acho que ele deveria ter classificado. Mas, porque, por exemplo, teve saltos naquela final com notas que, no meu ponto de vista, não foram exatamente corretas em comparação uma a outra, entenderam? Então, eu acho que eu fiquei com muita pena do Josimar também, o Josimar Calvo, né? Calvo da esse realmente
foi triste, porque a Colômbia foi prejudicada também pelo regulamento. Só deixava Sim. um ginasta em cada país por É, aparelho. Aí eles poderiam ter os dois e só ia um. Não só por eu esse acho que na regulamento, né? última. Também porque Acho que eles na, definiram que a vaga continental seria pelos Jogos Pan-Americanos do ano passado. E temos o Josimar Calvo, que é o grande nome da ginástica colombiana, e o novato Ángel Barajas, que chegou aí arrebentando tudo, né? Então o Ángel acabou pegando essa vaga e o Josimar ficou de fora. Mas E se. até o próprio Caio, né, poderia disputar no Pan de Exatamente. Santa Caio Marta, foi, né? Exato. Caio também. Muito prejudicado. sim. Aí Mas isso o foi uma mundo É, inteiro decisão da definindo as UPAG. vagas agora e o Brasil não podendo Isso foi uma competir por essas decisão, vagas. isso foi uma decisão da UPAG, tá? Justamente porque eu acredito que para valorizar os Jogos Pan-Americanos e também porque os Jogos Pan-Americanos foram depois do Mundial, né? Então, não sei se talvez não tenham pensado, bom, se o PAN não valer nada, isso vai esvaziar a competição continental, que é mais importante. Isso é uma coisa que é uma especulação minha, não tem nada para afirmar que foi isso que pensaram, Não mas faz para sentido. valorizar o evento, Sim. senão não ia vir ninguém. Então, talvez É, haja uma. quem conseguiu a vaga no feminino foi a Luísa Blanco, que é uma ginasta naturalizada, né? O que É, você pensa assim de naturalização? Só fazendo um parênteses. eu fico com. Se eu puder incluir o feminino, tem outras que eu fiquei com pena de não classificarem também, tá? Eu Ah, falei só sim, do sim, masculino. Mas eu acho que é um direito que o atleta tem. Se sim. ele legalmente ele pode fazer isso, eu não julgo o atleta, tá? Eu acho que qualquer um que estivesse na posição deles, treinado a vida toda, é uma oportunidade única, faria provavelmente o mesmo. Mas eu acho que isso não ajuda em nada os países dos quais eles se naturalizam. Eu não vi até hoje nenhum atleta desses que competiu na, naturalizado fazer com que o esporte cresça. O único país que talvez isso aconteça agora seja as Filipinas, né? Pois Mas também é, não sei. É. Mas, por exemplo, no caso da ginasta da Nova Zelândia, a Georgia Rose Brown, é ela ou ela, entendeu? sim. Se ela não for, não vai nenhum outro. Então, que Ela, bom que ela conseguiu. ela conseguiu agora. Conseguiu a É, vaga, o comitê já é, nomeou de fato ela para é. delegação. Então, que bom que ela conseguiu. Uma menina que É, treina desde 2012, ela tá nessa função da Olimpíada, ela foi reserva em Londres, da equipe da Austrália. Então, que bom que agora sim. ela vai. Sobre as Filipinas, não sei se você sabe, né? Mas a gente aqui do podcast fala bastante delas aí, porque a gente falou bastante do ciclo de Copas, então. Tínhamos duas ali que estavam pelas Filipinas, a Alivai e o Gugu Sim. Vivar, que classificou pelas assimétricas, e a Malabuio, que acabou ficando de fora ali no solo. Mas a questão é que, não sei se você sabia, mas elas são patrocinadas por uma ONG. Tem Não, uma não sabia. ONG, tem uma ONG que ela é destinada a custear competições internacionais de ginastas filipino-americanas, então é específico para ginastas americanas que querem competir pelas Filipinas. Então, por que que uma delas necessita patrocínio se elas já tinham como viajar? Eu vi Pois é, campanhas da menina que classificou pela paralela para arrecadar fundos e tal. Eu É para fico isso. só falando aqui também uma opinião minha, assim, eu fico meio que chateado porque que elas esperam o nível de ginástica cair também para fazer isso, né? Pensa em uma Malabuio, se ali ela, né, tivesse tentado manter um pouco mais o nível de ginástica dela, poderia chegar, né, igual falou, ir para um mundial, para uma coisa assim, ia ser bem interessante, né? Mas elas Malabuio e parecem que é Finnegan. só quando Não, sim, pode falar. eram grandes ginastas. E aí parece que só na hora que, sendo bem sincero, na hora que fica ruim, aí resolve tentar para uma coisa, por um outro Exato. país. Se tivesse naquele auge, poderia ser uma medalhista mundial, né? Aí talvez sim poderia criar um impacto positivo para o país, né? Sim, Mas exatamente. é complicado. A Levi e o Hungria Vivar, ela é uma exceção a essa regra, mas nem tanto. Porque ela ainda está treinando elite, normalmente. Ela treina lá com o Ryuki no Oga. Conseguiu a vaga. Você vê ali que ela é uma ginasta mais polida que a Malabuio. Mas ainda assim, ela é uma ginasta que nunca teve destaque nos Estados Unidos. Eu lembro dela competindo. Essa competição foi uma Winter Cup que ela era, assim, coadjuvante, não fazia nada demais. Não, muito, 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 muito. Ela foi para Ah, aquela Copa de Zombatelli, uma Challenge Cup, sim. saiu sem medalha. Né? Americana sair sem medalha de Challenge Cup é difícil, complicado. Aí, por exemplo, ela pegou a vaga da paralela. Aí tem a É, menina da Bielorrússia. Claro, a Bielorrússia tem todo o problema da guerra e do manimento, mas
poxa, é uma menina que treina na Bielorrússia, tem um treinador bielorrusso de milhões de anos, treinava a Helena Piskun, treinava ginastas, então, que faz um trabalho no país e que acaba perdendo a vaga para uma menina que é americana, que Sim, vai representar um país que já tem outra americana classificada para a Olimpíada, ou seja, podia ter 3 americanas. A Finnegan é americana também, né, sim. que classificou pelo Mundial. Agora, mais essa daí ainda podia ter a Emma, que ainda pode classificar pelo Continental. Ou seja, 3 americanas competindo pelas Filipinas. Eu não acho que seja bom Não, para nenhum. não. Também não concordo com você. Essa Lena Tsitavets eu fiquei com pena. Eu fiquei Isso. com pena até do próprio ginasta da Bielorrússia, do ginasta do solo, porque é um ginasta muito bom de solo, também poderia, mas aquele Sharamkov. ali é por conta. O Sharamkov errou, então. Porque a Tsitavets, ela ficou, acho que, 8 pontos abaixo da Ruivivar. Foi 55 contra 63 ou 62, uma coisa assim. E ela zerou 2 Copas do Mundo. É. Ela E fez ela 30 perdeu a pontos. vaga, e ela perdeu a vaga lá em Doha por 0,033. Porque se ela tivesse tirado, uma tirou, acho que a Cuivivar tirou 0,033 a mais que ela, e aí ficou na frente dela naquela Copa. E aí perdeu a pontuação ali. Foi mínimo, eu mesmo que a diferença foi mínima. Porque aí ela teria ficado na frente, a pontuação seria diferente, ela teria classificado. Ela Tem teria tudo classificado isso. para a final, né? Aí poderia ter Não, pego. ela teria, em Doha, ela teria, se ela tivesse ficado na frente da Rui Vivar, depois vocês olhem as notas, mas eu acho que foi exatamente isso. Ficou, em primeiro lugar ficou alguém que já estava classificado, a Filipa, acho que foi, não sei, alguém que já estava classificado. Da trave E na paralela a foi paralela. foi Classificou pela paralela, foi a a Georgia Rose Rose Brown Brown. e a Não, Rose mas Brown. a menina que ganhou a final de Doha. O pódio foi a Rui Vivar, a Tsitavets e mais uma. Não lembro quem era a terceira. E eu sei que se a diferença de nota da Rui Vivar para a Stavets foi mínima. Se trocasse as duas lugares, já teria classificado. Ah, que absurdo. É, porque foi uma diferença muito pequenininha mesmo. É, Foi, a gente ficou assim, mesmo ela zerando Copa. foi muito para a próxima. Tem 2 pontos, né? Um ponto negativo e um positivo. O Edgar trouxe um negativo, né? Que eu achei interessante também, que eu não tinha pensado nisso. Mas o ponto positivo seria, né? Os ginastas, né? Tudo bem americano, mas acabou conseguindo vaga por outro país, que é um direito dele, e às vezes poderia fazer uma diferença de fato, né? Para o outro país ganhar uma medalha e tal. Mas ao mesmo tempo é como se fosse realmente mais, né? Basicamente assim, americanas frustradas que não Eu conseguiram fiquei, eu, uma eu vaga fiquei com muita na pena da equipe. ginástica da Argentina também no Polo ano passado. Quando a colombiana resolveu virar, competir pela Colômbia, depois de competir a vida toda pelos Estados Unidos, também eu fiquei com É, pena da menina. Era uma americano. vaga A que, Luísa né, Blanco, a Luísa Blanco era incrível, essa aí gente. eu A acho que eu Luísa fico com Blanco mais tinha uma pena. ginástica muito bonita. Na época que ela era elite dos Estados Unidos, eu gostava Mas ela é bastante. americana. Ela pode ter sido na Colômbia, ela Sim. nunca competiu Uhum. na Colômbia. Acho que ela não tinha nem ido à Colômbia até resolver competir pela Colômbia. E a outra menina da Argentina que se mata a Argentina, coitada, não entrou para a Olimpíada por causa disso. Então, eu não acho injusto porque tá, legalmente é possível, mas eu fico com pena da que não consegue. Aquela vaga de universalidade que a FIG tem para poder designar para um país que não tem muitos participantes nos Jogos Olímpicos, está tendo muita discussão com relação a isso, porque no feminino a Islândia não vai participar, com até uma Adal Steindottir, uma coisa assim. Eles acabaram escrevendo o ginasta do masculino da Islândia para poder concorrer a essa vaga. E está entre a ginasta do Chad, que acabou de competir no Campeonato Africano, e a Lindsey Brown, pelo Haiti. E o Haiti Pelo tem que toda eu essa sei, questão e ela é naturalizada, né? Então tem toda essa discussão sobre a ética e tal, enfim. pelo que eu sei, a do Chad não pode ganhar a vaga porque ela não disputou o Mundial. Geralmente tem que competir o Mundial para pelo menos até o outro ciclo era assim, o último ciclo tinha que ter participado do Campeonato Mundial. Então, ou vai para, se continuar assim, ou vai para a menina do Haiti, ou vai entrar lá para o fim da fila e vai entrar a outra menina da Bélgica, que é a primeira reserva. Porque aí se a do Haiti não entrar, não entra ninguém, a vaga fica em aberto e ela vai para a próxima da lista do individual geral. O curioso é que tem uma vaga também que ela é designada para o país sede, né? E essa vaga ela já foi designada para Aí vai para a Arif menina da Indonésia. Né? e Farna A menina Lutfi. da... É. Curioso também que a Indonésia pegou esse Mundial de 2025. Fiquei feliz por eles. Mas essa ginasta é da Indonésia, né? Ela Ela treina é da lá. Indonésia. Ela Ela é da é uma menina Indonésia, muito sim. boa também. Então, Sim, sim, sim. Eu lembro dela no nos Jogos masculino, Asiáticos 2018 e umas Copas do Mundo que ela participou também.
No masculino, eu acho que ou vai pro da Islândia, eu não me lembro se tem outro, eu acho que não tem mais nenhum que possa. E tem os de por aparelho, aí tem o da Albânia, que poderia ganhar vaga de novo, que não para top. Petrov. Se não entrar nenhum, embora da Islândia deve entrar, vai pro ginásio do Cazaquistão, do Azerbaijão. Ele é naturalizado também, ele é russo. O Petrov. Tikhonov é russo, eu joguei ele uma vez como sendo russo, em 2017. Ele e os dois, o individual geral e o da argola. Os dois estavam na Copa da Croácia. Edgar, você também soltou recentemente vídeos que são relíquias da Daiane na Universidade de Beijing, em 2001, em que ela fazia uma entrada de mortal esticado na trave. A reportagem mostra o Produnova, ambos os elementos extremamente difíceis e raros até hoje. E, assim, na verdade, a gente queria saber de você aí um pouco dessa sua cultura de fã, né? Que Que bom que isso. vocês perguntaram, que eu queria falar disso. Então, assim, como eu falei para vocês, eu comecei a acompanhar a ginástica em 96, 97. Então, digamos assim, ó, dando uma bem de velho, Edgar, dizendo, eu tava falando. no meu tempo, Ah, quando eu cheguei no mundo da ginástica, não tinha nada no Ginfano, no mundo de Ginfano. Era tudo mato, não tinha nada, não tinha como conseguir nada, tá? E na época eu passava ginástica, praticamente as competições dos Estados Unidos passavam na ESPN, no Sport TV, eu gravava, mas eu não tinha com quem conversar, eu não tinha, porque não existia isso, é pré-Orkut, entendeu? Não tinha meia dúzia de pessoas que gostavam e gostavam assim, ó, de uma americana, da outra americana, e não tinha com quem conversar no Brasil. Então eu não tinha com quem discutir ginástica no Brasil. Eu discutia ginástica na época eram os message boards, que eram sites, e até hoje acho que existe algum, mas é uma coisa muito arcaica que a gente discutia ali. E ninguém via, alguém ia para uma competição, via a competição, relatava a competição, se esperava meses para se ver aquilo, ou se algum dia se ver. E como é que eu podia fazer? Eu tinha que gravar tudo que passasse trocando fita. E assim eu fui. Existia um site que chamava um clube de troca de fita VHS de ginástica, que era o GTTC, Gymnastics Tape Trading Club. E aí a gente colocava as nossas competições, o que a gente tinha, de que ano, de que canal era, qual era a qualidade da imagem, quanto tempo durava, e trocava com os outros países. Então, por exemplo, eu trocava vídeo com o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, da Grécia, da Austrália, e aí eu montei. Gente. Era assim que funcionava. E eu montei uma videoteca gigantesca, entendeu? E até hoje eu tenho as fitas. E eu nem chego muito perto delas, porque é uma coisa tipo que nem crack, assim, sabe? Viciado em crack. Se eu Sim. começar a pegar aquelas fitas, eu vou ficar 15 dias vendo vídeo. Então, não estou tão perto delas por isso. Mas elas estão todas lá. Ah, que legal. Eu queria comentar antes do Edgar começar a falar, meu microfone estava fechado. Eu acho que o Edgar, ele acho que tipo assim, ele é o primeiro Gin-fã de fato assim do Brasil, sabe? Pelo menos o que se tem o que se tem notícia assim, né? O que eu conheço, para mim, ele é o primeiro assim, dessa época bem antiga. E é É, curioso que o Edgar é de uma cidade pequena, não é? Edgar, essa cidade sim. que você eu não esqueci o nome, mas eu lembro de conversar com você. É uma Pelotas, cidade pequena, Pelotas. É. Pelotas, com poucos habitantes, que não tem tradição nenhuma da ginástica. Ele era assim, um gifã. Eu fico pensando no estrago que ele ia ter feito se tivesse acesso à internet, YouTube, essas coisas assim na época. É, Eu acho que ele teria sido pior do que qualquer outro gifã que a gente já teve aqui. Não, na eu. época, eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu acho que da fase, digamos, internética, cibernética, desde que existiu a internet do Brasil, provavelmente eu fui o primeiro, um dos primeiros. O primeiro fórum de discussão que teve era do site da CBG. A CBG tinha um fórum que tinha uma menina chamada Eugênia, que montava esse fórum. Isso em 1997, 98. E Nossa. tinha um fórum da CBG ali, um fórum assim, de fã de conversa. Só quem participava era o pessoal da rítmica, que quebrava o pau naquele fórum todo o tempo. Mãe, ginasta, treinador, tudo com pseudônimos. E aí eu comecei, mas era assim, comecei a entrar ali, comecei a postar coisa de GA, aí surgiu mais uns 2 ou 3, uns até hoje estão da época da Fazendinha, que depois foi o próximo que veio da época do Orkut, e um dia aquele fórum desapareceu, tiraram do ar aquele fórum, não sei, a CBG cancelou o fórum, e aí eu criei um fórum novo, que chamava Gimania, nossa, era naquele tripod, um negócio que, sei lá o que era aquilo, tripod chamava. E aquele foi o primeiro fórum de ginástica do Brasil, assim, de fã mesmo, foi o meu.
E durou até o Orkut, aí no Orkut começou a aparecer as outras coisas, Comunidades. as comunidades, mas até então era ali. Era só Mas, ali. Edgar, eu achei legal você falar isso. Eu não tenho tantas fitas quanto você, e né, eu sou um pouco mais novo também, mas eu comecei a acompanhar ginástica em 99, e ali, nessa época, ainda era fita VHS, eu trocava também fita com os amigos. Tinha um que tinha final individual geral, que tinha conseguido acordar de madrugada, né, que foi, por exemplo, o Sidney, que foi de madrugada no Brasil. Então, tipo, teve uns malucos que conseguiu acordar, gravar as Eu finais, tenho né, que eram Sidney, eu os acho que eu tenho. horários. Sidney eu devo ter umas 12 fitas, só da cobertura do Brasil. Que Acho legal, que eu mais nossa. assisti E na era que, vida. Eu sei fora a transmissão já. O que vão falar, quem vai não, aparecer. Eu via muito. ficava com a fita engatilhada no É, VHS, porque assim, era tão desesperador que, pô, vai sair uma reportagem no Jornal Nacional. Começava a falar de ginástica, você já apertava para gravar, Sim. porque você ficava pensando, nossa, você via lá no fundo a Daniele passando, fazendo um negócio lá, você fala, caramba, era No E meu eu fiz, demais, caso, né? eu fiz grandes amigos nessa época, tanto nos Estados Unidos. O meu inglês, na verdade, se desenvolveu muito por causa da ginástica. Porque eu não tinha como aprender, como estudar, como saber coisas se não soubesse inglês. E aí eu comecei a estudar. Isso ajudou muito. A ginástica ajudou muito o meu inglês. E eu fiz muitos amigos nessa época. Até vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês lembram da Celeste Carnevale, a ginasta da Argentina? com certeza. Copa do Mundo de São A, Paulo 2005, acho. Ou a foi Rio Celeste 2004. Carnevale, a Celeste Carnevale, ela é muito amiga do meu melhor amigo dessa época, que é o Luciano, que é um menino da Argentina, que também colocou vídeos agora há pouco no YouTube. Aquele vídeo da Dani no Pós de 97, foi ele que colocou. Legal. Ele era meu melhor amigo. Eu encontrei ele agora Eu nessa acho época. que tem uns vídeos do Pan de Santo Domingo também. Também É desse colocou canal. isso aí. Eu Eu mandei no encontrei grupo, Renan. Eu não sei se tu viu, Sim, mas. eu lembro, eu lembro, eu lembro. E Todo mundo é de louco para ver, Winnipeg. né? De O fã de Santo Winnipeg Domingo. também. Sim. ele é até hoje, eu encontrei ele no Mundial, agora parecia que eu tinha visto ele ontem, mesma coisa, a mesma amizade, tudo. E ele era muito amigo da Celeste. E a Celeste era a reserva da Olimpíada de Atenas. Ela não tinha classificado para a Olimpíada, não tinha. E eu lembro na época que eu estava na faculdade de medicina, chegou a época da Olimpíada e eu entrei um dia na internet e tinha uma reportagem acho que era da ID, da International Gymnasts, não sei, relatando como é que tinha sido o treino de pódio do feminino. E naquela reportagem dizia que a menina da Polônia, a Joanna Skowronska, que competiu com a Sim. Dani e com a Camila em Sydney, no mesmo grupo, Da Polo. tinha É. da polonesa, tinha caído e tinha fraturado a C7, a vértebra cervical 7, e ela não ia poder competir, óbvio, estava lesionada. Eu chamei ele, mandei uma mensagem para ele e falei, pelo MSN, olha como eu sou velho, pelo Messenger, dizendo assim, olha, a Skowronska se machucou, quem sabe daqui a pouco a Celeste não pode ir. Ele avisou a Celeste, o treinador dela, que era o Jorge Saez, passou a noite, aquela noite toda, isso foi no final da tarde, passou a noite toda tentando entrar em contato com a árbitro da Argentina, que era a Helena Lário, que agora está no comitê da FIG, que estava lá para falar com a Jack Fay, que era a Donatella da época, para ver se a Celeste podia competir. E aí conseguiram falar e a Jack Fay falou, não venham. A Celeste entrou no avião e foi para a Olimpíada. Se nós não tivéssemos visto aquilo, ela não teria ido para a Olimpíada. Ela é muito grata a ele até hoje por causa disso. Então tem várias histórias dessa época assim muito legais de coisas, porque não tinha, as pessoas não tinham comunicação, não existia. O mundo da ginástica era muito fechado. Então, não é que fosse fechado, é que não era um mundo público, então a gente não tinha como se aproximar. Quem era fã não se aproximava. O primeiro contato que eu tive com a CBG foi em 2000. Teve um Pan-Americano Juvenil que foi em Curitiba no final do ano, e eu fui de ônibus assistir essa competição, voltei de avião. Cheguei lá, assisti todo o campeonato, voltei para a minha cidade, e aí eu fiz um relato da competição, eu filmei toda a competição, e a gente fazia assim, a gente assistia uma competição e descrevia o que a menina tinha feito, o que ela errou, onde ela caiu, como é que tinha sido, era isso que se tinha, não se tinha mais nada. E tinha um grupo que era como se fosse um jornal que chegava por e-mail, que eram vários e-mails que se mandavam para aquilo, eles faziam um condensado e mandavam. E aí eu fiz um relato bem grande dessa competição e botei naquele grupo. E aí, no outro dia de manhã, eu recebi um e-mail que era assim, ó, Who are you? Em inglês, o título era Who are you? E aí estava escrito assim, ó, olá, eu li o seu relato de um fórum, de um list que chamava, fiquei deveras impressionada.
Identifique-se. A CBG precisa saber que existem pessoas como você, e assinado pela Eliane Martins. E ela foi o meu primeiro contato que eu tive com a CBG, graças a isso. Porque a gente não tinha, não é como hoje que você tem acesso a todo mundo. A gente não tinha nenhum acesso. Então, era bem raiz a coisa mesmo. Sim. Às vezes eu sou mais novo, mas eu comecei a acompanhar a ginástica ali em 2004, né? E eu Não era, é tão depois, então, um pouquinho depois só. eu era criança, mas assim, eu imprimia as fotos das meninas, ia lá naquele Word Mart, não sei se você lembra desse blog. Lembro. Uhum. Então, aí tinha todas as fotos de Atenas, foi quando eu comecei a acompanhar. Aí eu imprimi as fotos, fiz um jogo da memória com as figurinhas das meninas. Enfim. Aí eu fazia caderninho também para anotar os resultados, eu imprimia no site da UOL, fazia uma pasta. Eu usei a internet de escada. Eu sou Exatamente. comparado hoje em dia, eu já sou bem ultrapassado, né? Mas o seu caso aí, VHS é quase Jurássico. Sim. Sobre Né? vídeos, E eu a sou gente apaixonado. tava com, né, Renan? A gente fez uma entrevista com a Adriana, né? A Uhum. técnica do GNU, que hoje ela também está coordenadora técnica da CBG, né? E ela contou muito pra gente da época que ela era treinadora da Daiane e que a Daiane fazia elementos muito difíceis, incluindo, né, o salto pro do Nova. Ela Foi muito mencionou muito legal. você na entrevista. Ela falou assim: o Edgar é o nosso árbitro aqui do Rio Grande do Sul. Tem um grupo lá, ele manda os vídeos lá, relíquia, que ninguém nem lembrava daquilo mais. Foi bem assim mesmo. Foi bem assim. Elas postaram uma foto delas, das árbitros do Brasil, muito antiga. E aí disseram que era de uma competição que eu fui assistir, que era um amistoso que teve Brasil, Estados Unidos e Ucrânia. Veio a Carly Patterson, veio a Alina Kozic, veio várias dessas meninas dessa época. Eu lembro E desse aí, amistoso de é, ver vídeo da é, Daiane no solo, mas assim, e, é muito antigo. é, e aí elas não lembravam o ano. Aí umas diziam que era 2001, 2002, eu falei, não, o ano é 2000, porque a minha memória é muito boa, realmente. Eu tenho uma memória muito boa, até meio demais, às vezes. E eu, não, o ano foi 2002. Aí eu falei todo mundo que tinha competido, porque aí vem tudo, né? A gente lembra tudo. E aí eu postei, não lembro se eu postei, aí alguém pediu, acho que foi o André, que é o menino que faz a mídia da CBG, também é fã, gosta bastante. Eu quero ver essa fita, essa competição. E aí eu achei o DVD. Aí sim, aí eu peguei o primeiro e aí foi. Aí foi um atrás do outro e foi indo. Sensacional, Agora, sensacional. quando tiver o brasileiro, eu já fui intimado, agora o Troféu Brasil, a levar os vídeos, alguns para conseguirem copiar. Eu vou ter que Esse levar amistoso, bastante coisa. esse Mas esses amistoso, estão em DVD, não estão em fita. esse amistoso de 2002, eu lembro que tinha um site chamado ginásticas.com. Eu acho que Que era. era do Denis. É, isso mesmo. É. Então, naquele site ele tinha alguns vídeos e eu baixava todos os vídeos. Eu lembro que a internet de escada para baixar 4 megas era quase o dia inteiro. Isso mesmo. Mas tinha um solo da Daiane nesse amistoso, que ela fazia, eu lembro que ficou muito marcado na minha cabeça, um duplo esticado, mas é o duplo esticado mais perfeito que eu vi a Daiane fazer na vida. Ela teve aquele lunge na chegada, mas foi aquela coisa bem básica. Lindíssimo, 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 lindíssimo. Eu nunca vi um duplo esticado tão bonito quanto aquele. Mas é um vídeo extremamente raro, né? Tem muita coisa que eu não postei ainda para postar, assim que eu posso postar. Então, nossa, a Copa do Mundo, eu devo ter, sem brincadeira, entre fita e DVD, eu devo ter umas 700, 750 copas, assim, Eu tô unidades, montando, digamos assim. tô montando meu arsenal No- agora. O Iésolo eu gravei tudo, Olimpíadas eu gravei tudo também, tem o Rio Agora, como 2016. tem tudo online, agora como É tá mais tudo fácil, online, eu né? não gravo mais. Mas antes, até 2016, eu gravei tudo. A gente ainda tem o privilégio, né, de ter o STS, quem é árbitro internacional Sim, não tinha tem o nada. site, tem acesso no site da FIG, a gente pode assistir todas as séries, assim, as que estão postadas lá, mas assim, tem muita série, tipo, não tem necessidade, né, de Sim. gravar. É. Não, e o É, pessoal não sabe o que era. O primeiro campeonato mundial que eu acompanhei, entre aspas, foi o de Tianjin. Eu passei 2 noites em claro, vendo nota saindo na tela do computador. Só nota, sabe? Imagina, hoje qualquer competição de quintal tem transmissão ao vivo, todo mundo assiste, sabe? Era muito difícil antes. Como você enxerga que o Brasil está chegando nessa competição? Na sua opinião, quais são as chances realistas que nós temos?
Eu acho que agora, bom, no masculino, acho- eu espero que o Diogo classifique para a final do individual geral. Eu não sei quem vai ser o segundo menino, se vai ser qual deles vai, eu não sei qual é a estratégia que vai ser utilizada, se vai se levar um especialista, se vai se levar um outro generalista. Eu acho que vai depender muito de como eles estiverem agora em junho ou julho. Se o Nori for o segundo ginasta, eu acho que ele vai ter chance de entrar na final de barra, e aí, afinal, qualquer coisa pode acontecer. Se for outro menino, se for o próprio Caio, dependendo do nível que ele tiver, ele pode tentar uma final de salto. O próprio Yuri poderia ir também, eu não sei qual, não tenho preferência de nenhum deles, não sei como, acho que vai depender da estratégia que a confederação optar por levar. Mas acho que em termos de medalha, o masculino vai ser difícil. O feminino, eu acho que ele vai chegar de uma forma diferente do que ele chegou no ano passado. O que aconteceu? O Brasil, nos últimos 2 anos, desde 2018, na verdade, depois de 2019 aconteceu aquela lesão com várias meninas, aquelas lesões todas, todo mundo ficou com muita pena, que era um absurdo o Brasil não ir com a equipe. A comunidade toda queria muito que o Brasil conseguisse um resultado de acordo com aquilo, com o potencial que elas tiveram. E agora, em 2023, elas conseguiram a medalha da equipe. 2024, eu acho que vai ser elas vão entrar com uma responsabilidade maior, porque elas são medalhistas mundiais, né? Os outros países vão vir um pouco mais diferentes do que elas vieram, do que vieram no Mundial. A China, acho que vai vir um pouco mais forte. A Itália, com certeza, vai vir mais forte. A Grã-Bretanha, acho que vai cair um pouco. A França vai estar competindo em casa, então eu acho que vai ter uma concorrência maior entre as equipes. Mas eu acho que se o Brasil tiver no nível que estava no ano passado e mantiver o nível de performance, acertando as séries, eu acho que a equipe tem uma chance grande de medalha. A Rebeca, eu acho que pode ganhar medalha no salto, com certeza, se não errar, vai ganhar. Acho que tem uma chance boa no individual geral, no solo, talvez também. A Flávia foi medalhista do solo ano passado. Todo mundo sempre esquecia da Flávia nas previsões. Todo mundo falava da Rebeca. Rebeca estava lá, a Flávia ficando em quarto, quinto nas finais de solo. Então é uma menina que sempre está na final. Então ela também vai ter chance. E eu acho que dá para ter um bom desempenho. Eu fico um pouco receoso que daqui a pouco elas não consigam ganhar o mesmo número de medalhas que elas ganharam na Antuérpia. E eu acho que se isso não acontecer, vai ser extremamente normal, porque o desempenho da Antuérpia foi uma coisa, digamos, muito, muito, muito superior ao que acho que nem o próprio Brasil esperava ganhar tanta medalha no ano passado. E acho que se vier algumas nesse ano já vai ser um resultado super bom. Pode ganhar o mesmo número? Pode ganhar até mais. A Rebeca pode ganhar medalha em todos os aparelhos, né? Que o ano passado ela não ganhou. Mas eu espero isso. E acho que o desempenho vai ser mais ou menos parecido se ninguém se machucar. Então, o mais importante não pode ter lesão. As 4 primeiras não podem, as 4 principais, digamos assim, elas têm que estar, se elas estiverem todas bem, a chance de ter um desempenho muito bom é muito grande. Essa Agora, foi a sorte no ano passado, né? Ano passado, falando do feminino, os astros se alinharam e as 4 estavam relativamente saudáveis ali na mesma época, e isso deixou a equipe muito forte. Eu concordo com você, com todas as suas previsões, o Edgar. Eu acho que elas são bem coerentes, assim, tudo pode acontecer, e eu acho que é uma coisa que a Adriana falou, e que às vezes é até injusto, assim, com relação até os próprios. Até o próprio, alguns de fãs, não são todos, mas tem alguns de fãs que são muito emocionados e vão para uma cobrança de resultados pós-Rebeca, que é tipo assim, que é uma coisa que não dá para ser. A Rebeca, ela é espetacular, ela é uma no mundo, ela não é uma no Brasil, ela é uma no mundo, assim. Então a gente precisa ter um pouco até de calma, assim, com o que vai vir depois dela, que pode ser que a gente não tenha um, né, pode ser que a gente passe, sei lá, 20 anos sem repetir um mundial desse de novo, porque foi uma coisa muito espetacular. Mas não é porque não tem alguém se esforçando, ou porque não tem umas ginastas boas e bem trabalhadas o suficiente, mas porque o talento da Rebeca, ele conta muito, muito, muito. é uma ginasta fora da curva. A Flávia também, mas a Rebeca é muito fora da curva. Então, é uma coisa que não destoa de todo o resto. Então, realmente.
E ao mesmo tempo, eu acho que esperar que ela ganhe as 6 medalhas ou as 5, que seja, se ela não ganhar, não foi mal, eu não acho. Não. Acho que ganhar uma medalha já é um resultado excepcional. Claro que a gente quer que ganhe mais, mas depende das outras, depende de várias coisas. Então, que elas vão fazer bonito, tenho certeza que vão, independente do que acontecer. Se forem todas, se não forem todas, se alguém não for, se tiver alguma substituição, não sei, mas que o desempenho vai ser bom, isso eu tenho certeza que vai ser. Fenomenal. Última perguntinha que a gente tem aqui para você. O que você diria para alguém que quer se tornar árbitro internacional? Quer ser árbitro internacional? Bom, a pessoa tem que gostar de ginástica, obviamente, né? Sim. Tem que estudar muito, 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 muito. Estudar coisas chatas, às vezes. Ser cri-cri, muito cri-cri. O árbitro, para mim, ele tem uma característica que ele tem que ter e que eu, como pessoa e personalidade, tenho, assim, ó. Mais do que eu tenho, acho muito difícil alguém ter. O árbitro tem que ser crítico. Tem que ser muito crítico. Não no mau sentido, mas ele tem que conseguir olhar e ver, tá bom, tá excelente. Tá muito bom, mas se não tá muito bom, por que não tá excelente? Então, isso a pessoa tem que gostar de ginástica, tem que ser crítico, tem que estudar Sim. muito. Se a pessoa quer almejar subir e ir até o nível internacional, ela obrigatoriamente ela tem que saber inglês, tá? E não é inglês, the book's on the table, hi, how are you? A pessoa tem que saber Em sentar e inglês? conversar em inglês, entendeu? Por quê? Como é que a gente... Isso eu não cheguei a falar com vocês. Nós, os árbitros, nós somos, assim, de certa forma, muitas vezes a gente funciona como uma carta de apresentação do nosso país para os outros árbitros, né? Então, eu tenho que saber conversar, eu tenho que saber perguntar para os outros árbitros. Por exemplo, o que eles estão vendo no meu ginasta, no ginasta do meu país? O que eles estão achando daquele exercício? Eles gostaram da série? O que eles acham que pode melhorar? Muitas vezes, na época que a gente acompanhava o treino de pódios, nesse ciclo a gente não acompanhou, perguntar quanto você descontou desse exercício que ele fez agora, dessa série? Ah, descontei tanto. Onde foi o maior desconto? Às vezes o árbitro do outro país tem uma visão um pouco diferente da nossa. Sim. Então, a gente tem que saber se comunicar com todo mundo, conversar com todo mundo. E aí, muitas vezes, tem que tentar mostrar um outro ponto de vista para ele. Muitas vezes ele vai achar, aquele exercício eu tirei 0,3. Talvez possa tirar 0,3, mas talvez não tenha sido para 0,3, quem sabe um 0,1, entende? Não é que eu vou estar tentando influenciar o árbitro a mudar a nota dele, mas eu tenho que convencer que meu ginasta está fazendo tudo com o menor número de falhas possível. E eu tenho que saber muita ginástica, no sentido de assim, ó, de conhecimento técnico e de saber o que está acontecendo no mundo da ginástica. Por quê? Porque se eu chegar para um árbitro da Suíça, ou da França, ou da Austrália, ou da Rússia, ou do país que for, e perguntar uma coisa específica dos ginastas dele, ele vai ficar contente. Se eu chegar e perguntar para árbitro da França, Morgane Cissek está treinando tal coisa, ela vai fazer aqui nesse campeonato? O árbitro primeiro ele vai ficar surpreso e ele vai simpatizar com a gente por estar perguntando. Cara, eu sou um relações públicas do meu país, muitas vezes. Então, eu tenho que ter boas relações com os outros árbitros, eu tenho que saber conversar com eles, eu tenho que saber o que eles estão pensando, qual a opinião deles em relação aos meus ginastas, aos outros ginastas. Tudo isso é importante. A gente não vai lá só para sentar e dar a nota. Tem todo o bastidor que precisa ser feito, entendeu? Então, são coisas fundamentais. Basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que é investir nisso. Hoje em dia, é muito mais fácil ser árbitro, existe muito mais acesso a tudo, mas é muito mais difícil chegar no topo, porque tem muito gente, é uma coisa muito mais difundida do que era antes. Mas a pessoa tem que ir atrás. Eu, que não era do meio, consegui, então eu acho que se a pessoa se dedicar e for atrás, ela consegue também. Mas assim, não se tornem árbitros pensando que eu vou ser árbitro porque eu quero ir para a Olimpíada. Se tornem árbitros porque vocês gostam de ginástica, desde o nível básico, desde tal, porque não é todo Ou mundo que vai esperando chegar lá. ganhar dinheiro, né? Exatamente. O Edgar, achando que é uma carreira, tipo assim, eu quero ser árbitro, viver de É. arbitragem, nunca. Ou eu vou ser árbitro porque eu vou viajar todos os anos para fora. Não. Não adianta fazer, entendeu? Tem que ser porque gosta da coisa mesmo. Perfeito. Era, era isso aí, Edgar. Obrigadão, viu, pela entrevista e pelo bate-papo hoje. Não sei se o Frederico queria fazer um comentário. Não, eu ia dizer que a Elaine hoje, que é uma das nossas principais árbitras do Brasil, ela é muito simpática e a gente sempre escuta a história dela sendo simpática com as outras árbitras, né? Isso eu acho que
foi parte da nossa política, assim, até mesmo de arbitragem com os outros países, assim. Eu acho ah, que foi um ponto importante, assim. O Edgar conhece ela, né, também, e ela é Eu conheço muito todas legal, assim, as muito áreas do simpática. Brasil, sou amigo de todas elas, de todos, me dou bem com todas, gosto muito de todas. Mas a Elaine, assim, ela tem uma característica que é muito difícil as pessoas terem. Ela é uma árbitro que todo mundo gosta. Todos os Sim, árbitros gostam da Elaine, conversam com ela. Ela tem um circular muito importante. É uma pena que ela não vá para a Olimpíada, é uma pena, ela vai fazer muita falta na Olimpíada. vai Mas é mesmo, uma com certeza. árbitro que, assim, ó, o que ela faz, digamos assim, para mim, não é porque ela é muito minha amiga, vamos dizer que é porque ela é muito minha amiga, mas não é. A maneira como ela funciona dentro da arbitragem, melhor que aquilo, eu acho que não tem, sabe? Porque ela consegue ter interação com todo mundo. Então, muitas vezes a gente não é só o dar a nota, não é só ser bom, saber o código, tem todas as outras coisas que também são importantes. E felizmente a gente tem muitos árbitros do Brasil assim. No final, eu falei dela, mas tem várias que também fazem isso, que são excelentes. A Adri, a Denise, a Yara, a Ana, nossa, o próprio Cedric que está iniciando, mas a Gabriela, a Valéria Sato, do masculino também vários, então, mas a gente está falando mais do feminino. Então, muitas, eu vou esquecer umas, vão brigar comigo, mas sinto muito, elas sabem, todas elas são muito boas, a Mônica, a Rossana. Então, e o Brasil tem muito, como eu falei, a gente tem muito árbitro bom, muito árbitro. Então, Tá acho que é bacana. isso. Isso aí. Edgar, obrigadão pela entrevista, pelo bate-papo aí. Cedric, muito obrigado também aí pela participação. Gimblog Brasil sempre bem-vindo aqui no Roda. E Felipe também, Obrigado. obrigadão aí pela hoje. Gostei muito de conversar com vocês, foi muito legal. Ah, igualmente, pô, pra gente foi um banho de cultura aqui. E espero que nossos ouvintes gostem também, né? Pra você que está nos ouvindo aí, se quiser deixar uma avaliação no Spotify, 5 estrelas, a gente agradece muito, valoriza bastante. Siga nas redes sociais aí, @Roda Ginástica Pod. E, enfim, é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Valeu, até mais, pessoal.